Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. Agora com o microfone novo, Gabriel Gaspar. Muito bom. Está começando Enquadrando o podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar, onde está rolando essa live agora, e editado pelo antifascista Marcelo Zaniolo. Boa, já tacou o Zaniolo no meio da roda. Já taquei o Zaniolo no meio da confusão. É o seguinte, deixa eu avisar um negócio antes da gravação, que isso é importantíssimo, só pontuar, a gente provavelmente deve falar isso mais vezes ao longo do canal, mas eu, como a gente tá gravando aqui no Acabou de Acabar, eu queria que partisse de mim esse aviso de que a gente, na verdade, a gente tava em dúvida entre vários filmes pra gravar essa semana. A gente tava, na verdade, já com uma ideia de gravar um filme do Tarantino, né? A gente tava debatendo qual filme que seria e tudo mais, e aí por conta de eventos recentes, de podcasts que fizeram, porra, como é que eu vou falar? Eu acho, o jurídico, que não se enquadra em apologia ao nazismo. Mas, assim, a impressão que me deu, tá ligado? Como um espectador leigo, é que passou muito perto, arriscadamente perto, de modo que eu poderia pensar que foi apologia ao nazismo. Você tá falando do Monark do Flow, por nomes aqui. Você tá falando do Monark do Flow. Se é que havia alguma dúvida ainda, ela não existe mais. Você quer ver alguma dúvida? Eu não quero datar esse podcast, mas se você tá vendo esse programa 10 anos depois, taca no Google Monark Flow Nazismo, que provavelmente vai aparecer várias matérias falando sobre o assunto. Vai aparecer até no Globo.com, vai aparecer. Não, saiu no Jornal Nacional, tá ligado? Esse rolê. Tomou uma proporção realmente muito grande o pronunciamento dele. Muito grande, cara. O podcast venceu. O podcast chegou no mainstream, graças ao Monark. Foi. Fazendo apologia ao nazismo. Foi. Perdão, palavrão. Tudo bem. E aí, enfim, a gente resolveu gravar sobre Bastardos Inglórios, e eu, de um tempo pra cá, eu tenho evitado gravar bebendo o podcast, né, em particular, que a gravação é longa, mas eu resolvi gravar bebendo esse podcast só pra testar se bebendo eu viro nazista. Só pra ver se é uma coisa que acontece mesmo, tá ligado? E a desculpa oficial foi essa, né? Foi mal, bebi, né? Tá testando hoje, isso aí. Então, o filme de hoje, como todo mundo sabe, Bastardos Inglórios, né? Graças a todo esse contexto, a gente resolveu, então, priorizar esse filme, dentre tantos filmes que a gente tá querendo falar já há um tempo, né? Priorizamos Tarantino, né? E é o primeiro filme do Tarantino que a gente fala no podcast, nesse retorno do Enquadrando. Foi um time perfeito pra falar de Bastardos Inglórios, né? Eu gostei muito da postagem do Enquadrando, feito por nosso digníssimo Caio, no Twitter do Enquadrando, onde ele postou a famosa imagem do Brad Pitt, de baixo, assim, a câmera pegando ele de baixo, mostrando como se lida com um nazista, né? Gostei bastante, é isso aí. Bastardos Inglórios é um curso, né, expresso de como lidar com o nazismo. E até erros que você pode cometer, né, ao humanizar nazistas. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Tarantino, aproveitando que é a primeira vez que a gente fala dele? Qual foi a primeira experiência de Tarantino que vocês tiveram? Como é que vocês conheceram Tarantino? Primeira? Pulp Fiction. Pulp Fiction onde? No cinema, na locadora? Pulp Fiction. Não, no cinema não, mas locadora. Eu acho que a primeira comigo foi Cães de Aluguel. Comigo também. Não no momento de lançamento de Cães de Aluguel. Tarantino, vamos atrás desse cara. E aí, Cães de Aluguel. Você não tinha idade pra isso no cinema. Tinha mesmo. Cães de Aluguel. Por favor, né? Com certeza. Não, Cães de Aluguel é 89, a gente tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. Pelo amor de Deus. Não, pra mim foi Cães de Aluguel também. Já contei aqui, não vou repetir, mas eu tenho uma história fiz uma lista gigante de filmes e comecei a assistir pra poder entender um pouco mais de cinema. E aí eu falei, vou assistir todos os filmes de Tarantino na ordem. Na ordem, porque o Rodrigo é desse, na ordem. Na ordem. E comecei com Cães de Aluguel, que é talvez o filme que eu mais gosto mesmo, assim, eu adoro Cães de Aluguel, adoro. Comigo foram 2 filmes, porque eu não sabia, tá ligado? Quando eu era mais novo ali, só tinha uns 16 anos de idade, eu vi no Corujão da Globo, tá ligado? Voltando, sábado à noite, voltando da balada, não sei o que, levemente alcoolizado, liguei a TV e tava começando ali dublado, 3 da manhã, Cães de Aluguel, tá ligado? E aí, assim, liguei a TV ali, sabe, só pra, arrumar a cama ali, me preparar pra dormir, e comecei a ver o filme ali, assim, né, de orelha e tal. Eu falei, caralho, mas que filme louco, caralho, Mr. Pink, Mr. Brown, falei, caralho, Mr. Black, caralho, que foda. E vi o filme inteiro, só que eu terminei de ver o filme, eu não sabia o nome do filme, não sabia que filme tinha visto, tá ligado? Eu sabia que tinha visto um filme muito foda, com aquela experiência gravada na minha cabeça, né? Passou alguns anos, fui no cinema, né, e aí tava lá, Kill Bill, não sabia o que era, tal. E aí eu falei, vou ver. E aí no início, Kill Bill parece lá, 4º filme de Quentin Tarantino, pá! Eu falei, cara, porque me importa, né? Quem é esse Quentin Tarantino? Eu tive a mesma reação, eu falei, e daí, cara, que é o 4º filme do cara? E daí? Nem te conheço, por que tá contando teus filmes? Tem cara aí que tem 25 filmes, filho. E tu tá com 4 se gabando, legal. Terminei de ver o Kill Bill, né, 1 no cinema, saí maluco, fiquei extremamente impactado com aquela porra, porque tinha referência, o Kill Bill 1 tem referência a tudo que eu cresci vendo também, né, de anime, né, cinema de Kung Fu, Bruce Lee, as porra toda. E aí, porra, eu falei,
caralho, velho, esse é o 4º filme do Quentin Tarantino, então esse cara deve ser pica mesmo, tá ligado? Quero procurar os outros filmes dele. Aí procurei na locadora, pedi, né, falei, quero um filme de Quentin Tarantino. E aí ele me alugou ali, Pulp Fiction, tá ligado? Que foi o primeiro filme que eu vi, sabendo que era um filme do Quentin Tarantino, e aí eu vi Pulp Fiction, eu fiquei maluco. Eu fiquei completamente louco. Eu falei, caralho. E aí eu virei, que nem eu falei em outros programas, eu virei o profeta do Pulp Fiction. Todo mundo que ia lá em casa, eu alugava Pulp Fiction, a locadora era na minha rua, eu alugava e fazia a pessoa ver. Aí eu falei, pô, qual outro filme? Qual o primeiro filme do Quentin Tarantino? Ela falou, esse aqui, Cães de Aluguel. Quando eu fui ver, eu falei, caralho, é o filme da madrugada. Filme da aquele madrugada. Filme do Corujão. Porra, esse cara fica mesmo. E aí criou-se uma expectativa muito grande. Assim, naquele momento eu virei muito fã do Tarantino, tá ligado? Eu acho que o próximo filme dele, depois do Kill Bill 1, Kill Bill 2, né, foi já o Bastardos Inglórios, não foi? Foi. Depois que o Bill foi Bastardos Inglórios. E aí, assim, o Bastardos Inglórios foi o primeiro filme do Tarantino que eu fui ao cinema. Ver um filme do Tarantino. Na época de lançamento, ver um filme de Tarantino, mas já sabendo que era Tarantino, já tendo visto toda a filmografia dele, tá ligado? E aí eu lembro que eu cheguei no cinema pra ver Bastardos, eu cheguei no cinema nervoso. Eu falei, caraca, eu gosto muito desse diretor. Porra, vai que eu não gosto desse filme. Toda a mística, velho. Vai cair toda a mística, tá ligado? Desse diretor pra mim, né? E, pô, eu saí do filme absolutamente impressionado também, cara. Pô, Bastardos Inglórios é um dos meus filmes favoritos dele. Hoje, revendo Bastardos, cara, eu pude ver, cara, que é realmente brilhante, cara. Bastardos é realmente genial, velho. Filmaço. Sabe que hoje em dia eu tenho dúvida do top 1 entre Bastardos Inglórios e Pulp Fiction. Eu tenho dúvida no meu top 1 de Tarantino entre esses dois, porque o filme ganhou muito pra mim. São muito diferentes. Com a história do Gabriel, eu percebo o quanto eu era idiota. Eu fui no cinema ver Kill Bill e com, sei lá, 20 minutos eu falei, é zoeira? Essa porra é zoeira? Esse filme é zoeira? Eu sou uma piada pra você? Sabe, tipo, não consegui digerir, não. Nessa época eu não via filme ainda direito e falei, tá de zoeira aí demais, tá um pouco escrachado demais, hein? Revendo o filme hoje... Tu deixou pra ver hoje? Tu deixou pra ver o filme hoje? Em cima da hora, né, Daniel? Brincadeira, hein? Uma parte ontem e uma parte hoje. Os últimos 2 capítulos pra hoje. Eu já tinha visto o filme algumas vezes, então eu vi dessa forma. E eu acabei me reorganizando a ordem também de filmes do Tarantino na minha cabeça. Assim, eu gosto muito do Django, por exemplo, mas aí o Bastardos Inglórios já pulou uma casinha também. Normalmente o melhor filme do Tarantino é o último filme dele que você viu. O último que tu viu, pode ser. Mas vale aqui uma correção, tá? O filme depois de Kill Bill do Tarantino foi A Prova de Morte. É verdade. 2007, né? O Bastardos Inglórios logo depois. A Prova de Morte eu não consegui ver no cinema, ele passou em poucas salas, foi uma exibição mais exclusiva. Foi um projeto junto com o Rodrigues, né? Robert Rodrigues, verdade. E eu fico na dúvida hoje em dia sobre o top 1, comentei sobre isso, né? Esse filme, ele acabou ganhando muita proporção também recentemente, mas não só isso, rever o filme, foi um filme que eu já vi muitas vezes, mas revendo o filme, tem que rever uma cena de novo, rever aquela cena de novo, porque tem muita cena que você fala, cara, esse filme é incrível, calma aí, esse filme é incrível. É incrível. Cada cena do cara é uma aula. É uma aula. Falar, depois a gente vai debater mais sobre a cena de abertura, cara, mas a cena de abertura, cara, eu revi ela acho que umas 3 vezes. É incrível, né? Agora... A cena de abertura é aula de cinema, é uma coisa impressionante. Bizarro, É uma aula de cinema em que a teoria parte de Hitchcock, eu vou falar isso na nossa gravação. Sim, parte de Hitchcock. Eu também anotei aqui pra falar, Rodrigo, mas eu deixo tu falar. Obrigado por ter deixado. Uma outra coisa legal falar, né? Tem características, né? O Tarantino, ele é muito autoral. Então ele faz filme autoral. Filme autoral o quê, né? Quando você coloca a sua percepção de mundo, né? O seu viés completamente dentro do filme, né? É claro que toda obra tem o seu viés, né? Mas o Tarantino, ele é judeu? Cara, uma pergunta, eu não faço ideia. Eu não sei. Eu tenho a impressão que é, mas eu não tenho certeza. Não faço ideia. Eu não tenho certeza também, não. A única coisa que eu vi em relação a isso, né? Perguntaram pra ele se de fato Bastardos Inglórios era uma vingança em relação ao acontecimento, em relação ao Holocausto e tal. E ele falou que não necessariamente é uma vingança, você pode encarar assim, porque há elementos pra isso, mas que pra ele era basicamente só um exercício, que era o seguinte, se aqueles caras existissem de fato, aquilo provavelmente teria acontecido, né? Ou seja, ele tá falando dos bastardos, né? Então ele conseguiu fugir ali da resposta, né? Dando uma resposta interessante. Também foge da resposta também quando o título do filme, a palavra bastardos, ela tá escrita errada, né? Bastards. E aí você também foi... Cannes também perguntaram pra ele por quê, e ele falou, isso aí é arte. Isso aí eu deixo naquela lacuna aí pra você exercitar em cima, porque eu não vou te responder isso. Aliás, vocês sabem ver agora no MDB qual é o título do filme em Portugal? Eu cheguei a ver. Isso aqui é Sacanas, não é isso? Sacanas sem lei. Sacanas sem lei. Sacanas sem lei. Caraca, muito bom, cara. Caraca. Olha aí, hein? Títulos de filmes em português de Portugal podia virar um quadro recorrente aqui no Enquadrando, hein? Deixo a dica. Eu acho interessante você falar disso, Rodrigo, que vingança, né? Porque ele faz a mesma coisa, por exemplo, em Era Uma Vez em Hollywood, né? Que ele reescreve uma parte da história, quase um revisionismo, né? O revisionismo foi, se eu não me engano, após Kill Bill, né? Na época que eu fiquei aficionado ali pelo Tarantino. Comecei a pesquisar várias entrevistas que ele dava na época, acho que em inglês ainda e tal. E aí eu lembro dele falando que o Kill Bill é praticamente um filme de vingança. É praticamente não, é um filme de vingança totalmente, né? E aí ele mostra ali o que a pessoa sofreu, né? E depois ele retribui, né, ao espectador como uma catarse a quem acompanhou todo aquele sofrimento, a sensação, né, o gosto da vingança. A vingança
pra ele tem essa função narrativa, né? Essa função emocional, né? Em quem tá assistindo, sabe? E aí, lembro que após o Kill Bill, ele falou que queria fazer uma trilogia da vingança, de filmes de vingança, na época ainda. E aí, depois disso, ele lançou, né, o Bastardos, que muita gente foi encarado como a vingança dos judeus contra os nazistas. Aí, logo em sequência, ele lançou o Django, né? Que seria também, obviamente, a vingança dos negros contra os escravagistas. Então, assim, do Tarantino, é consciente dele querer usar essa catarse que desperta no espectador, né, do sentimento de vingança, e ele faz isso, né, em vários filmes, fez isso nesse filme, e depois a gente vai falar com mais calma, até na ordem das cenas que ele vai construindo, sabe, pra isso ser despertado na gente. Essa pergunta que o Rodrigo mencionou aí, que ele viu o Tarantino responder, ele respondeu uma muito semelhante, ou talvez você tenha visto em Cannes também, porque eu vi essa entrevista completa. Desculpa. Não, tá? calma. Só vi um pedaço. Tava sem tempo, irmão. É o homem da informação. Vi completa a entrevista. Fiz meu trabalho de casa. É isso aí. Atrás da informação. Tá certo. E aí, o que acontece? Ele é questionado de fato se... Primeiro, já pode começar aqui a falar um pouco do filme. O filme, assim como outras obras do Tarantino, ele é estruturado em capítulos e ele começa, o título do primeiro capítulo Era Uma Vez. Era uma vez. Isso já se remete a uma ideia de ser um conto, né? Um conto de fadas, de aspas, assim. Exato. Ele foi questionado justamente em Cannes se a ideia era essa, se era promover um conto, vamos dizer assim, que tem como proposta essa vingança. E ele respondeu justamente que pode ser interpretado dessa forma, como o Rodrigo falou, mas que ele faz um exercício diferente. Ele gosta de pensar que os personagens dele, né, no caso, é um exercício de como eles alterariam a realidade, de que forma os eventos poderiam acontecer nessa realidade ficcional com base na nossa realidade. Que por coincidência virou uma vingança. Exato. A catarse que ele usa é o sentimento de vingança, e isso que o Daniel falou, cara, é muito bacana. A gente vê isso também no Era Uma Vez em Hollywood, né? Que ele altera ali a história, de fato, o Fábio tava tentando falar, e eu grosseiramente interrompi. E aí o Fábio vai ser obrigado a se vingar também. Não, eu não. E eu não interrompo, eu vou esperando. Não, mas o que eu quero dizer, assim, que, como o Daniel falou, né, pontuou essa questão do Era Uma Vez, né, que vira ali um conto de fadas, né? Normalmente, né, dentro do universo cinematográfico, a gente sabe que na Idade Média era diferente, conto de fada era tudo tragédia fodaraça, né? Mas dentro do universo de Hollywood, em geral, contos de fadas terminam bem, terminam de modo feliz, terminam de modo alegre. Ou seja, o modo alegre que termina Bastardos Inglórios é com Hitler morrendo, pegando fogo no cinema, metralhado, sabe? Metralhado, pegando fogo. Ao som de uma orquestra, né? Ao som de uma orquestra, dentro da sala de cinema. Queimando dentro de um cinema, que isso é muito importante, né? Isso é importante. Isso a gente também vai trabalhar isso ao longo do programa, com certeza. Mas essa é a visão dele de mundo feliz, de final feliz. Posso só falar, porque isso tem um nome, isso se chama hiperrealismo, né? Então, esse revisionismo que ele faz, na verdade, é o que a gente chama de hiperrealismo. Ele cria uma fantasia, né? Ele cria uma ficção em alguma coisa que de fato aconteceu na história, sobre alguma coisa, né? Num plano de fundo que de fato aconteceu na história, e reconta essa história. Mas isso tem um nome, é hiperrealismo. Não é simplesmente uma licença poética, ele reconta mesmo, ele distorce. Fatos históricos. Ele reconta de tal forma que, se você não estiver consciente sobre isso, você pode acreditar que é uma história real. Pode confundir. E pode se confundir. Por isso que é hiperrealismo, né? E isso é uma característica dos filmes dele. Assim, não era uma característica no passado, né? Mas como ele começou a trabalhar fatos históricos, em Era Uma Vez em Hollywood, e Django também, né? Isso acaba se tornando uma característica. Eu acho, você tocou num ponto, né? Perguntando assim, qual seria o melhor filme do Tarantino e tal, e tem a ver com o que nós estamos debatendo, né? Eu acho que o Bastardos Inglórios, ele é muito importante pro Tarantino, né? Talvez Pulp Fiction tenha o pacote Tarantino mais claro de todos, com as pinceladas mais fortes, porque ele tava ainda amadurecendo. Pulp Fiction é um filme que tem o cartão de visita dele completo. Esse é o pacote completo do que eu posso oferecer aos senhores. Com uma pegada ainda pesada, né? Então, mas eu acho que Bastardos Inglórios é muito importante pelo seguinte, pela forma como o Tarantino enxerga o próprio cinema. Todo mundo sabe, ele é um apaixonado pelo cinema. Ele viveu anos trabalhando numa locadora. Aliás, poderíamos ter um Tarantino Tupiniquim se Daniel quisesse. Daniel também viveu dentro de uma locadora, né? Nem tem como. Mas não desenvolveu essa paixão pelo cinema como foi o Tarantino. Mas o Bastardos Inglórios tá como ele enxerga o cinema. Isso é muito importante, né? Tende-se a falar que o cinema, ele é uma arte muito semelhante à literatura, por incrível que pareça, né? Porque se você pensar, a literatura também constrói imagens em movimento, e muito das ferramentas que se usam no cinema se usam na literatura. Se você pensar, por exemplo, que um corte pode ser um parágrafo, pode ser uma página para outra, pode ser uma frase para outra, um ponto final é um corte, você vai ter tudo. Elipse temporal tem na literatura. Até a forma de construção de roteiro do Tarantino, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Exatamente. O Tarantino, aliás, ele escreve quase como prosa o roteiro dele, né? Como se fosse uma obra fechada. Só que a diferença, e aí que tá a grande graça da coisa, tem a ver com o hiperrealismo. A diferença é o seguinte, enquanto a literatura, ela não é tão ativa, ela precisa do leitor para construir essa realidade, para construir essa fantasia. Ele depende, aquelas palavras dependem do seu entendimento, da sua construção mental do que você tá lendo. Então você vai imaginar a ação. Ele depende do
esforço do leitor. O esforço depende da vivência, da experiência. Um livro, ele é sempre a junção entre o que foi escrito e como foi lido, né? Isso é intrínseco. Enquanto que no cinema é imposto uma imagem material. A imagem está lá. Você pode até imaginar o que está fora da câmera, o que seria extracampo, né? Ah, eu imagino isso e aquilo, mas o que tá na tela tá lá. Então é uma realidade que é imposta pra você, é uma fantasia imposta pra você. E isso é uma característica muito clara do cinema, que se difere da literatura. E o Tarantino, ele é apaixonado por isso. É como se ele pudesse pegar uma realidade desconhecida, ou então algo que tá na cabeça dele, uma fantasia louca, e poder tornar algo isso concreto. Então, assim, eu acho que Bastardos Inglórios fala muito disso, porque ele pega vários fatos e ele conta essa história de uma forma que só o cinema poderia contar. É por isso que, pra mim, Bastardos Inglórios é tão importante, porque é o filme onde o Tarantino diz como ele ama cinema e como o cinema é pra ele. Porque você vai ter diretores, por exemplo, que querem o realismo máximo, vão fazer quase um filme documental, que vai fazer a realidade da realidade, mas o Tarantino não. Ele gosta de usar o cinema pra contar coisas que não existiram, que estão no âmbito da ideia, né? Possibilidades que só podem ser geradas pelo cinema. O Hitler só vai morrer metralhado, pegando fogo no cinema. Eu acho que é um filme importante pro próprio Tarantino em si, na medida em que ele é com Bastardos Inglórios que ele consegue um grande sucesso, não só de público, mas de crítica. Quando eu falo um sucesso de público, é um filme, Bastardos Inglórios é um blockbuster. Ele tem inúmeras salas de exibição, ele estava num outro cenário pro próprio Tarantino, e a participação, né, de atores de diferentes nacionalidades, como gerir essa situação toda. Não, e grandes celebridades de Hollywood também, né? Brad Pitt, tá ligado? Grandes nomes. Ele conseguir trazer não, né? O Brad Pitt e eles estavam tentando trabalhar juntos há algum tempo. Na verdade, ele é disputado desde... Ele começou com o Cães de Aluguel. Não vou contar a biografia dele porque é muito gigante. Mas no Cães de Aluguel ninguém conhecia ele e tal. O Cães de Aluguel estourou tanto que o segundo filme dele, já que é Pulp Fiction, já tem grandíssimos nomes. Desde Pulp Fiction, ele começou a ser um diretor que era disputado pelos atores. Os atores queriam trabalhar com ele, né? E ele é um cara que o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, né, estavam há bastante tempo tentando uma vaga. Isso é louco, né? Porque normalmente o diretor, ele quer, né, atrair o grande ator pro seu filme. O Tarantino não. O Tarantino tinha grandes atores brigando por uma vaga no filme dele, sabe? Então assim, ele tava em outro nível. E ele tem um processo interessante. Por que ele não trabalha com o Leonardo DiCaprio já nesse filme, por exemplo? Porque ele é um cara que respeita muito os personagens que ele tem. Então, enquanto ele tá escrevendo o personagem, ele basicamente não tinha convidado antes o Brad Pitt ou o DiCaprio, porque ele não enxerga naquele personagem a atuação, né? A colaboração. Quando ele escreve o Aldo, o Tenente, ele enxerga ali, bom, agora é a hora de eu trabalhar com o Brad Pitt. Esse cara é o Brad Pitt. Uhum. Se reúne com o Brad Pitt e 3 meses depois eles já estão filmando e o filme termina, 3 meses depois ele tá em Cannes pra apresentar o filme, sabe? Isso é muito louco, porque assim, o roteiro demorou 10 anos pra ser feito. E o que é interessante é isso, porque o Tarantino, ele escreve o roteiro como se fosse uma obra fechada, como se fosse quase uma prosa, um romance quase, né? Claro, tem indicações e tal de câmera, não sei o quê, até porque ele vai dirigir, ele tem muita noção do que ele vai fazer. Mas ele escreve todos os diálogos, palavra a palavra. Até porque vaza, a gente sabe também, o Tarantino é esse. Ele escreve um roteiro, o roteiro vaza, ele fica puto, ele diz que não vai mais lançar o filme, ele reescreve o roteiro e aí lança o filme. E aí ficou famoso também de que ele não deixa os atores mexerem uma só palavra do diálogo. Os atores têm que respeitar o que foi escrito, só que tem um detalhe interessante. Quando ele vai dirigir, quando ele vai filmar a cena, aí ele dá liberdade de como o ator vai interpretar aquele diálogo, de como ele vai interagir com o cenário e o contexto. Ele dá liberdade pro ator, mas não pra mexer no diálogo. O diálogo tá pronto, o diálogo tá fechado. E é afiadíssimo, né? O diálogo afiadíssimo. É um romance, o diálogo de romance, cara. Diálogo de romance. Não, ele é um dos melhores escritores de diálogo contemporâneo, tá ligado? Que tem. O diálogo dele é absurdo. Eu acho que tem uma parada dele muito engraçada. Ele gosta de pessoas incomuns, exóticas. A gente sabe disso. Os personagens são muito exóticos. É sempre um personagem que a gente não teria contato. É engraçado isso. Ele não gosta do ordinário, ele não gosta do comum. Ele gosta de um cara, tipo, né, o assassino, não sei o que lá, o matador de nazistas. Só que ao mesmo tempo, ele vai investigar o ordinário desse cara. O comum que vem dele, a rotina que vem dele. Esse cara exótico comendo hambúrguer. Comendo hambúrguer, falando sobre Big Mac, né? Então é muito legal isso, cara. É engraçado, né? Porque tocando nesse assunto, os personagens do Tarantino não são reais. Não são reais. Não são personagens reais que você vai encontrar na rua, assim, sabe? Nunca né? Parando pra pensar aqui, nunca Só que ele tem momentos que você vai se identificar porque são absurdamente rotineiros. Exato. Ele vai humanizando nessas rotinas, né? Os personagens. Até nesse filme mesmo. É o nazista tendo filho, comemorando o nascimento do filho. Tá Principalmente nos diálogos mesmo, ele faz a dinâmica de diálogo dele. Ele humaniza dessa forma, né? Que combina muito com a forma dele também pensar o roteiro, que é, por exemplo, o roteiro também ele não é verdadeiro, né? Então, por exemplo, a gente tem o Pink Blood, que vem do Tarantino aí, né? Tipo, usar esse sangue que, pô, normalmente é exagerado, mas que não te causa essa repulsa, né? Não chega a ser gore. É exatamente né? isso. Tá falando como a gente usa a violência. A gente fala muito isso, a gente já falou isso acho que no podcast, eu falo isso também direto no canal, né? Que é diferente um filme que
usa violência, por exemplo, como o Midsommar, né, como Corra, né, ou outros filmes que usam, de repente, a violência de forma mais crua, sabe, e aquilo causa um impacto, um afastamento do espectador. E outros filmes que, de repente, que usam a violência de uma forma mais estilizada, né. Bastardos Inglórios faz um pouco isso, tem um momento ou outro que é mais cru, né, a violência dele, mas, assim, em Kill Bill, por exemplo, né, é um momento em que o Tarantino usa a violência de forma 100% estilizada, sabe, então você consegue ver uma mulher mutilando, a palavra é essa, mutilando 88 pessoas e você gargalhar com aquilo, sabe, aquilo ali, né, é só divertido praticamente, né. O Bastardos Inglórios, ele só sugere, então, por exemplo, quando ele corta, por exemplo, né, a testa, fica uma coisa meio emborrachada na testa, ele deixa ser um pouco fake, vamos dizer assim, exatamente por conta desse estilizado. Antes de ir pra sinopse, só quero deixar aqui a pergunta pro nosso editor, Marcelo Zaniolo. Marcelo Zaniolo, você que conhece muito de Tarantino, diz aí também, aproveita na edição e informa aí a gente qual é o seu filme preferido do Tarantino, que eu também quero saber. A gente não falou o nosso. Qual o filme preferido de cada um? Não, é porque a gente falou como a gente conheceu, na verdade, né? Como a gente conheceu, rapidamente, eu não vou ficar muito tempo nisso, não. Pulp Fiction. Mas, Rodrigo? O que eu mais gosto é Cães de Aluguel. Daniel? Como eu falei, né? O Django é o filme que eu tenho o maior preço. Acho que merda, eu perguntei, eu não sei minha resposta. Não, tu vai dizer um. Sai do tu pediu um de cada um aqui. Hoje é Bastardos, mas eu vou falar Pulp Fiction. Perguntasse ontem Pulp Fiction, então eu vou ficar em Pulp Fiction. O primeiro filme que eu vi do Tarantino foi com certeza Pulp Fiction, de locadora também e tal. E o meu favorito dele é justamente, vejam vocês, Bastardos Inglórios. Já vi ele algumas vezes, revi recentemente, menos de um mês atrás, e nossa, filmaço, aço. Então, vamos puxar a sinopse, mas antes deixa eu deixar registrado aqui no podcast que a gente tem uma campanha no Apoia-se. Então, se você quiser apoiar a gente, pra gente poder fazer esse podcast crescer, chegar em mais gente, comprar equipamento, pagar o Zaniolo, nosso editor, você pode apoiar a gente a partir de R$3 lá na nossa campanha no Apoia-se, que é apoia.se/enquadrando. E se você apoiar com R$10, você tem a recompensa de entrar lá no nosso grupo do Telegram, onde só tem cinéfilo lá que discute de tudo, de MCU a Lacan. Homem-Aranha Lacan, é esse o nível. É exatamente isso, sem exagero. Exatamente, Homem-Aranha Lacan, exatamente. Espectador, no seu ouvido, você que está acompanhando esse podcast, você vai fazer o seguinte agora. Pare tudo, tá dirigindo, larga a mão do volante, para tudo que você tá fazendo agora. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Né? E você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto de como você está consumindo esse podcast. E você vai publicar na rede social. Que você preferir. Não preferir não. No Twitter. É um ditador, no Twitter, cara. É um ditador. Com a hashtag Enquadrando Agora. E aí marca a gente também, quiser marcar Enquadrando, quiser marcar minha hashtag lá também, @CinemaGaspar, marque lá pra gente saber como você consome normalmente o Enquadrando. A gente vê muito, né, normalmente o quê? O pessoal lavando louça, dirigindo carro. Impressionante, eu quero chamar a IP pra patrocinar esse programa. Patrocinar esse programa aqui. Aí no ano, IP, tamo aí, Não vou ficar só nessa que você falou, não. Eu não falo marca nenhuma aqui. Qualquer uma que quiser vir. Qualquer uma que quiser, qualquer uma que quiser tá bom, porque a gente tá precisando. Até aquele detergente que tu tem que usar metade do frasco pra poder lavar um prato, não tem O problema. pessoal cortando cabelo. Cozinhando. Gente trabalhando, isso me choca muito. Que tipo de profissional são essas pessoas, não é verdade? Mas tudo São bem. os melhores. São os melhores, exatamente. Os são melhores profissionais. Mas faça isso. Tire essa foto agora, coloque lá no Twitter a hashtag Enquadrando Agora e marca a gente, o @Enquadrando _. Pra gente é realmente bacana. Uma forma da gente, exatamente, a gente humanizar vocês, da gente conseguir entender um pouco como vocês consomem, sabe? É a rotina de vocês, cara. Isso aí É bacana pra caramba. Exatamente, cara. Pra gente, vocês deixam de ser números, sabe? E vão ficando mais próximos da gente à medida que faz isso. Então, é muito legal. Gostaria de agradecer umas pessoas especiais que apoiam o nosso projeto, que é o Heitor Greco, o Gustavo Eike Nakandakari, o Lucas Nishikawa, Pedro Ivo Souza Medeiros, Lucas de Freitas e Luane Gonçalves Silva. Muito obrigado, galera. Agora eu vou pra sinopse, finalmente, né? Fala a sinopse que eu quero falar mais do Tarantino, cara. Na França ocupada pelos nazistas, Shoshana, uma judia sobrevivente, planeja sua vingança, enquanto um grupo de judeus americanos espalha o terror entre o terceiro Reich. Gostei. Talvez gostei. seja a que eu tenha mais gostado, Fábio. É mesmo? Caramba, sério? Porque são dois plots separados e ele conseguiu... São dois né? plots separados. É, o Fábio tá O ligado. filme tem duas histórias diferentes, tem dois planos diferentes, com o desenvolvimento desses grupos diferentes que vão se entrelaçar eventualmente, né, chegar ao mesmo plano, e o Fábio conseguiu abranger em sua sinopse ambos, sabe, de forma fluida, de forma orgânica. Parabéns, Fábio. E agora eu vou quebrar minha pauta, que eu tinha uma ordem aqui, né? Mas eu vou quebrar só pra trazer uma coisa que vocês já falaram algumas vezes e eu quero só pontuar porque eu não pontuei lá atrás. Mas que esse filme ele tem essa estrutura de capítulos, né? E essa estrutura de capítulo permite Tarantino contar uma história de uma forma que, pô, reassistindo o filme agora eu vi, caraca, o filme tem lapsos temporais gigantes e você não tá nem aí. Porque como entrou um capítulo novo, você aceita ele chegar no momento que chega, sabe? Você que pesque onde você está na história. Isso é muito maneiro, né? Parece uma cena teatral, né? São atos. Falar de Tarantino, como a gente vem mencionando aqui, é falar de diálogo, né? Eu acho que isso é uma coisa indiscutível. E os diálogos do Tarantino, os diálogos dos personagens do Tarantino, eles acabam gerando muito debate, muita discussão, no sentido de que tem uns que defendem os diálogos dos personagens, outros criticam, dizem que... É engraçado que tem muita gente que diz que por ser um diálogo
diálogo, às vezes, como a gente falou aqui, né? Tipo, em Pulp Fiction, eles estão falando sobre um sanduíche, sobre uma coisa tão ordinária que às vezes não tem a ver necessariamente com a trama, como Cães de Aluguel, que eles falam sobre a Madonna, sobre uma música da Madonna, Gorjeta, sobre gorjeta, exatamente. Sobre a própria escolha do nome com cores, né? Aquele diálogo do nome de cores. Ah, ninguém é Mr. Black. O pessoal sempre brigava pra ser Mr. Black. Exatamente. Bastardos Inglórios não tem tanto assim, mas acaba tendo um pouco, né? Acaba soando, assim, as pessoas confundindo, achando que esses diálogos, eles são ordinários, assim, eles são simplórios, porque eles são muito naturais, muito Um comuns. termo que eles dão, que pra mim é errado, a interpretação que dá pra esse tipo de diálogo do Tarantino é trash talk. Trash talk, né? É engraçado que é isso, parece como se fosse assim, basicamente ele só pensou uma conversa qualquer de bar e colocou no filme. Trash talk tem tradução, é conversa fiada. Conversa fiada, exatamente. Ou seja, conversa de bar, conversa fiada. E aí, eu vou propor um exercício pra gente começar a falar sobre os diálogos do Tarantino. Vamos imaginar o seguinte, é óbvio que quando a gente tá sentado com amigos, namorado, seja lá o que for, num bar, tem momentos, cara, que vai rolar um papo muito maneiro. Tipo assim, um papo que rolou fluidez, que foi engraçado, divertido, gostoso de conversar, e que às vezes foi sobre pasta de dente. Isso acontece. É marcante, é incrível o diálogo, e talvez se tivesse alguém olhando essa conversa, falaria, pô, nesse diálogo eu consigo ver claramente o Gabriel, o posicionamento do Gabriel em relação a como ele enxerga as coisas, como ele enxerga o pão de alho e tem a ver com a comida, e o Fábio, que é controlador, numa conversa, um trash talk de bar. Senti a agulhada aí, né? Alfinetada. Uma agulhada de leve. Gratuito, mais correto. Gratuito, mais correto. Mas assim, agora vamos fazer esse exercício. Vamos imaginar o seguinte, o Tarantino, ele se propõe a escrever, a calcular uma conversa como essa. Ele cria uma conversa como essa. Olha só, a conversa de amigos surge do caos, espontânea. Surge do contexto, às vezes, de uma situação e é rara, e vai acontecer uma vez ou outra e vai ser irada. O do Tarantino não, ele vai criar isso. Ele vai construir isso. E não é uma conversa metafórica, assim, um exemplo de conversa sobre o quarteirão, Big Mac. O Big Mac não é uma metáfora de não sei o que lá, não. É só pra como aqueles personagens enxergam, como eles têm sua visão de mundo, e aquela conversa totalmente aleatória que o Tarantino constrói da cabeça dele, como o Rodrigo falou, do nada, apresenta pra gente a forma de ver o mundo daqueles personagens. E não só isso, olha, o trabalho, ele primeiro precisa escolher um tema, uma forma desse diálogo que ele faça muito sentido pra aqueles personagens, que ele soe completamente natural e autêntico pra aqueles personagens. E como a gente falou, a maioria dos personagens do Tarantino, principalmente os principais, eles são verborrágicos, eles falam pra caramba. E esse falar pra caramba tornam eles mais humanos, mais reais pra gente. Exemplo nesse filme, o Coronel Landa é absurdamente verborrágico, ele faz monólogos, discursos o tempo inteiro. Exatamente. O Lieutenant Aldo, o personagem do Brad Pitt, é um cara também totalmente fantástico, é um cara que é meio americano padrão, meio Apache, meio indígena, mas que fala como... Fala bastante também. Lieutenant Aldo, fala como texano, mas ao mesmo tempo, assim, pô, é um cara extremamente raro que tá aberto a monólogos do nada sobre scalp. Exatamente, e aí você vê que assim, quanto mais você coloca diálogo na boca dos seus personagens, mais difícil é torná-los naturais e mais fácil fica pra você acabar errando e aquele diálogo parecer cada vez mais do escritor, cada vez mais do próprio Tarantino. Teve uma crítica, pra mim ele erra muito pouco, pra mim normalmente os diálogos, por maior que sejam, dos personagens, parecem dos personagens. Os diálogos do Landa parecem do Landa. Parecem, até em suas excentricidades, até os momentos que foge do tom, exatamente, combina com o personagem, com o momento do personagem. Vou tocar nisso um pouco mais aprofundado daqui a pouquinho, mas, por exemplo, onde ele foi criticado, vamos dizer que ele talvez tenha escorregado, foi no monólogo do Bill, no final do Kill Bill, em que ele fala sobre quadrinhos e fala sobre Super-Homem. Todo mundo falou que aquilo era um diálogo do Tarantino especificamente, não tava na voz do Bill, não fazia sentido para o Bill. Mas, cara, eu acho que isso é raríssimo acontecer com o Tarantino, e isso é dificílimo. Essa conversa de bar, você fazer artificialmente, você escrever, é dificílimo. E aí a gente acabou de falar uma parada aí pra fechar, como o diálogo pra mim interessante dele, é o seguinte, cara, pensa comigo o seguinte, um escritor, e o Tarantino vai além de roteirista, ele é um baita de um escritor, ele precisa interpretar como seu personagem pensa pra que ele possa falar pelo personagem. Beleza. Agora, porra, na moral, vamos parar um minuto pra pensar. Imagina você, vou dar um exemplo que o Daniel vai gostar. Imagina você tentar pensar como Gandalf. O cara é um mago de zilhões de anos, de um mundo, de uma terra que não é igual a nossa, de um cara que é o mais sábio, mais inteligente da parada. Como que eu falaria como Gandalf? Eu não sou mago, eu não tenho milhões de anos, eu não sou da Terra-média, eu não sou gênio, não sou inteligente como Gandalf, nem sábio como ele. Então, a frase do Gandalf tem que ter toda a profundidade de um sábio como ele. Complementar isso que o Rodrigo falou, cara, eu lembro que eu tava vendo uma entrevista do roteirista de House, né, porque o House, né, era a série de extremo sucesso, eu era fãzão e tal. Vi muito. E aí ele falou que o mais difícil pra ele de escrever House é porque ele tinha que escrever as falas de um personagem que era mais inteligente que ele, como escritor. É óbvio. E aí você tem, talvez, um dos maiores macetes dos roteiristas, que não é o caso do Gandalf, nem é o caso do Landa aqui, que é você suprimir as falas, você botar poucas falas pra aquele personagem
personagem, porque com pouca fala, ele só fala o essencial, com pouca fala é mais difícil de você escorregar, e essa pouca fala dá um ar de mistério. Então, por exemplo, se eu colocasse um Gandalf falando, a solução pro seu problema é você caçar e comer todos os abacaxis. Parece genial. Agora, quando eu começo a explicar, botar o Gandalf pra explicar por que tem que comer os abacaxis, vai cada vez parecer mais o Rodrigo falando. E por que eu tô dando essa volta gigantesca? Porque o Tarantino me escreve um cara que é o maior caçador de judeus, é um gênio que fala 5 línguas, é uma águia na maneira de pensar, é irônico. É um detetive nível Sherlock Holmes do mal, né? Que assim. até usa cachimbo também. Que até usa um cachimbo gigantesco e todos os monólogos gigantescos dele parecem que foram de fato pensados e falados pelo Landa. Isso é genial, cara. É uma parada assim, que isso? O Tarantino é muito monstro, cara. Assim, ainda acrescento algo que você falou, que assim, acho que talvez a cena mais comentada de Bastardos Inglórios, as duas, né, as principais, sejam a abertura, primeira cena, que o Gabriel tá ali ávido pra falar, por exemplo, que é incrível, e o diálogo na cantina, que é genial, muitas camadas. E o diálogo no restaurante é muitas camadas de incrível. O diálogo no cinema antes da diálogo é genial em todos os diálogo no cinema. É foda, é difícil. Só que eu acho que ele tem uma capacidade tanto de se aprofundar absurdamente num personagem que é core ali, né, pra história dele. Core é central. E na cena, por exemplo, da cantina, ele te apresenta 5, 6, 7 personagens novos naquela cena e você consegue, mesmo assim, mesmo tendo pouco contato, você consegue aprofundar um pouco em cada um antes do desfecho final e entendê-los profundamente. Com poucas ações, né? Você lembra da alemã que vai e agarra o outro cara pela cabeça, sabe? Sacaneia ele. Uma cena, né? Essa alemã tem uma cena. Uma cena, e você entende ela. Tem uma cena. E o Fassbender, apresentado logo antes pra depois morrer na cena seguinte. Mas isso é a capacidade de você saber colocar as palavras na voz do personagem exatas pra que você entenda ele com profundidade, ainda que soe natural numa conversa de barco, foi o caso do Fassbender. Cara, tudo no roteiro do Tarantino é pensado e calculado. E encontrar essa natureza dessa forma tão calculada é muito difícil. Eu acho que esse é o filme do Tarantino em que eu vejo com maior espanto a situação da causa e efeito, em que você tem, por exemplo, o plano dando errado, isso já vai gerar uma consequência pra personagem daqui a 2 capítulos, tá lá na frente a consequência que ela vai ter, e são, na maioria das vezes, situações que são improváveis de acontecer, né? Cara, a história é feita por coincidências. Coincidências. E ele usa isso. É isso. Vamos pra cena de abertura, gente. Por favor, vai, Gabriel, pode puxar a cena de abertura, tá tranquilo. Eu falei isso na época que eu saí do cinema, antes de existir Acabou de Acabar. Eu falava isso pros meus amigos em círculo pessoal. É o seguinte, pô, esse filme aí que tá no cinema, Bastardos Inglórios, vale a pena ver e tal. Eu falei, olha, esse filme tem uma cena de abertura de 20 minutos, que essa cena já vale o filme inteiro. Se o filme acabasse ali, em 20 minutos, subisse os créditos e acabou, assim, pra mim já valeu o preço do ingresso do filme. É uma cena de abertura fantástica. E aí, depois quando você para pra pensar que essa cena do filme, ela é coerente com a proposta do filme inteiro, e ela serve a um propósito pra construção do filme, né? E ela é apenas mais uma cena interessante do filme. Que ela não tá lá só pra ser uma cena foda, ela tá lá pra servir a construção do filme. Isso torna ela mais absurda ainda. Mas vamos lá, vamos tentar lembrar dessa cena de abertura, né? Então, posso começar até falando uma coisa? A cena começa com a menina colocando roupa no varal, né? Não sei se você lembra, assim, tipo... Na verdade, a cena começa com um plano geral muito aberto. Começa com um take da casa, né? Plano geral bem aberto. E o fazendeiro, na verdade, o lenhador cortando lenha de longe. Cortando lenha, exatamente. E aí depois vai uma das filhas e coloca a roupa no varal. Tá colocando a roupa no varal, chega pro lado e vê o carro vindo no fundo, né? E isso já é direto, exatamente a cena do início de Três Homens em Conflito, que é uma das referências. O Tarantino usa muita referência de western. Então, a trilha que toca é uma trilha que parece uma trilha de western. De faroeste. É uma trilha que parece muito aquelas trilhas de impasse mexicano que tem em faroeste de vez em quando, sabe? Vai crescendo um clima de tensão constante, mas a gente não sabe ainda o que é o elemento de tensão naquele momento. E toda a estrutura dessa cena, se você parar pra pensar, é a mesma estrutura de Três Homens em Conflito. O cara chega, deixa a família acuada, ele senta na mesa, conversa, ele come e no final tem um tiroteio. Cara, o Tarantino é um fã de Sérgio Leone, né? Na verdade, como não ser fã de Sérgio Leone, que é um grande cineasta de Velho Oeste... Se aposentou, voltou ativa pra gravar lá acho que o Oito Odiados, né? Mas enfim, vou voltar pra cena de abertura. E aí, nessa cena de abertura, né, primeiro já aparece ali, você vê ali os carros nazistas chegando, né, no local, na fazenda, né, e tá ali uma fazenda leiteira, né, a gente vai descobrir isso depois. Tá
tá chegando o carro nazista. A primeira coisa que o pai, né, de família ali, o fazendeiro, né, dono da fazenda, ele pede, isso eu acho até significativo, ele pede água pra lavar suas mãos antes de conversar, tá ligado? Antes de começar a conversa aqui, traz um balde d'água, né, como Pilatos, né, dentro do cristianismo. Quero lavar minhas mãos aqui antes de, né, de conversar e decidir o que vai acontecer com esse pessoal que tá sendo julgado. A gente vai saber disso depois. Ele recebe ali um balde, lava suas mãos, né, lava seu rosto, e aí chega um carro nazista. O carro nazista para e sai desse carro nazista. Você vê claramente, né, pela forma que tá saindo, uma pastinha de trabalho, sabe? Sai de lá um burocrata. Não sai de lá um soldado. De 1,5 m. Sai um burocrata de 1,5 m. Posso colocar um detalhezinho que tem? Ele fala pra uma das filhas, né? Não corra. Não corra. Isso é importante porque você começa a construir atenção aí, não corra. Sim. A gente tá sendo vigiado, a gente tá sendo observado, estamos em perigo. Haja naturalmente, né? Quer dizer isso, essa frase dele. Não é uma visita comum pra tomar leite e comer biscoito. Estamos em perigo. Não é uma visita comum. E aí sai desse carro lá, todo mundo agindo naturalmente, você sabe, pela essa fala que o Fábio falou, né, do fazendeiro, você sabe que a partir desse momento, ele e as filhas, tá todo mundo atuando. Tá todo mundo em um personagem, fazendo uma cena pro pessoal que tá chegando. Não corra. Você quer correr? Ela quer correr? Ela quer correr. Dependesse dela, queria traçar a linha reta e sair correndo. Mas não, ela vai agir como uma personagem, você vê que o fazendeiro também vai agir como uma personagem. A partir desse momento, a gente entrou no campo do teatro, não é nem do cinema ainda. O cinema vai ser a posteriori ao longo do filme. Mas nesse momento, surgiu-se a estrutura do teatro. Eles estão vivendo um teatro ali. As filhas, né, estão interpretando o personagem, o fazendeiro tá interpretando o personagem e sai de lá do carro nazista um burocrata com sua pastinha também interpretando seu personagem. Um cara cordial, um cara tranquilo, light e tudo mais. Gentil até. Gentilíssimo, educadíssimo. Um cara assim, pô, casarei minha filha com ele. Um cara assim, um gentleman. Um cara do bem. Caraca. Um cara do bem. Né? Pô, um cara assim, pô, muito gentil. E aí, enfim, aí ele chega, né, começa a conversar com ele, tá fazendo só seu trabalho de burocrata. Aí ele pega lá sua pasta, seus arquivos de papel, suas pranchetas, suas planilhas. Cara, com uma delicadeza. Ele pega a caneta, ele arruma aquela caneta tinteiro com uma delicadeza. Uma delicadeza, fala, pô, desculpa, tô sendo inconveniente, eu sei disso, desculpa. Mas aqui a gente não é governo, a gente é técnico, a gente é tecnicista, sabe? E como uma empresa técnica, sabe? Às vezes tem um retrabalho ou outro, porque é um gerente novo assumiu uma função nova, sabe? Então isso aqui não é politicagem, não é nada disso, sabe? A gente é técnico, estamos aqui fazendo uma função técnica e de vez em quando acaba provocando uns inconvenientes, que desde já me desculpo por eles, mas eu preciso puxar minha prancheta aqui e só ticar umas coisas pra liberar sua família, beleza? E a gente fica de bem. Falei, porra, quem não receberia cara desse de coração aberto, É só pedir um copo de leite, só isso. Um cara amável desse, né? E aí o cara me pede a primeira coisa, né? Ele oferece um vinho, né? Porque ele é francês. Francês é movido, né, a vinho e cigarro, né? Ele chega lá e fala, vinho não, agradeço seu vinho, mas aí entra o Dog Whisper, né? Um apito racista, nesse caso. Vinho não, agradeço seu vinho, mas eu sou racista, eu quero leite. Depois a gente explica melhor isso, mas só pra não quebrar, não cortar aqui. Isso é coerente, né, com o que os personagens estão conversando, né? E eles começam a conversar em inglês e tal. E aí o Coronel Landa, né, o nazista, ele começa a falar sobre a teoria dele, né? De que, acho essa teoria, cara... Da águia do rato. Cara, assim, espetacular, cara. Assim, porque ela tem aquele nível de coerência na página 1, sabe? Quando você vê na página 2, você vê que é um completo absurdo. Mas ela é coerente na página 1 o suficiente pra seduzir novos nazistas pra aquele discurso. E a justificativa do discurso é a naturalização da coisa, né? Ah, eu odeio os judeus porque eles são odiáveis. Você não sabe por que você detesta ele. Compara com o rato, exatamente. Ele fala, pô, o nazista é como um falcão, um predador, né? Um ser nobre ali na cadeia hierárquica ali, né? Alimentar, sabe, tal. Na cadeia alimentar tá lá em cima, né? O falcão. E o judeu é um rato. Nesse momento, você já entendeu como esse personagem do Landa é um personagem extremamente inteligente, é um detetive extremamente eficiente em seu trabalho. Um cara técnico, né? Técnico, é um cara que se enxerga como técnico e como ele fez pra naturalizar todo aquele processo hediondo, né, teoricamente, que ele faz de caçar judeus. Como que pra ele aquilo é uma coisa, é um trabalho como outro qualquer. É uma função. É uma função que ele tá cumprindo ali. Posso adicionar umas paradas? Porque eu vejo essa primeira cena muito como... Ela tem duas partes, né? Ela se divide em duas partes. E todo o início, ela é construída de uma tensão, um perigo, né? Ou seja, tem um perigo, uma tensão que tá sendo criada pelo Landa. A cena é um interrogatório. Então, ela é uma cena de interrogatório. E eu acho interessante alguns detalhes da cena que fazem com que esse perigo esteja aparente ali, né? Assim, por mais que o Landa seja totalmente educado, isso, na verdade, demonstra um controle incrível das emoções dele. E a primeira coisa que ele faz é mostrar a fragilidade do Lapadite, que é o francês, que é elogiar a beleza das filhas. O fato dele elogiar e tocar... Ele sempre toca. Ele tocou nessa e toca na outra que vai servir o leite também. Ele só não toca, salvo engano, na menor, que é a que basicamente denuncia que existe algo errado ali, né? É a que ele percebe a tensão, ele percebe vindo dela. É porque quando ele toca é um avanço de sinal, né? E aí ele mostra que ele está no poder. No controle da situação. No controle sim. da situação.
situação. E ele mostra onde está a fragilidade do Lapedite. Então, em toda essa construção de tensão, ele tá falando, olha, você tá ferrado, eu estou no controle aqui. E eu acho engraçado porque quando ele começa a se passar por um burocrata, simplesmente, que tá lá querendo só fazer um questionário e preencher um tiquezinho no caderno dele, um trabalho redundante, o Lapedite, ele começa a baixar essa tensão. E ele acende um cachimbo. O cachimbo, pra mim, é o convite do cara sair, sabe? Tipo, olha só, eu vou acender meu cachimbo aqui, tá bom? Tô na minha casa, vou acender meu cachimbo. E ele fala, por favor, senhor Lapedite, acenda o seu cachimbo, você está na sua casa. E isso é, tipo, quase o Lapedite falando, olha, pô, vou dominar o meu espaço de novo. E quando a gente percebe lá na frente, ele tira um cachimbo muito maior, né? Gigantesco, que mostra, olha só, você tá fumando, eu também posso fumar e eu tenho um cachimbo maior que o teu. Então, eu estou no controle em todas as situações. Até o momento em que revela a bomba embaixo da mesa, que o Rodrigo provavelmente quer falar disso, né? Então não vou entrar. Eu falei que ia deixar pro Rodrigo. Toda essa construção que o Fábio também descreveu muito bem, pra mim, ela parece também que é uma grande metáfora, um grande simbolismo da própria ocupação alemã na França. Nesse momento em que ele mostra, apresenta e descreve o comportamento do coronel Landa na casa do fazendeiro francês e como cada um reage, né, à reação do outro, mostra também como, não só na fazenda desse francês, como toda a França ocupada pelos nazistas está se comportando. Porque você vê que o alemão, né, o coronel Landa, entra na casa do francês, ele deixa os soldados armados todos do lado de fora e ele tá extremamente à vontade ali naquele meio, na casa do francês, ou seja, em território francês, ele tá ali confortável, o francês, que tá ali sozinho com ele, tá numa posição extremamente ameaçada, porque dentro da casa tá tudo bem, mas do lado de fora da casa, do lado de fora da França, tem um exército ali gigante, pronto pra dar outra paulada caso quebre a linha. Mas, ainda assim, o coronel Landa e todo, né, a Alemanha em si, nesse período aí de dominação, de ocupação francesa, tem uma preocupação de ser formal e ser educado, de perguntar tudo antes de fazer, por mais que do lado de fora tem um monte de soldado armado, pra dar um aspecto, né, de que tá sendo, digamos assim, natural, humano, sabe? E aí, assim, como a Alemanha, né, na época ocupou a França, sabe? Colocou ali governadores e tal, né, que governaram a comando dos nazistas. Mas, né, assim, eram franceses. Com licença, senhor francês, posso pegar mais tropas nazistas e passar por aqui pra atacar a Inglaterra? Claro que sim, por favor, sente-se e fica à vontade, sabe? Tinha esse aspecto de formalidade, esse ar teatral, sabe? Na França ocupada pelos alemães. E esse mesmo ar teatral, de uma suposta formalidade, de uma suposta cordialidade, que na verdade era feita à base de soldados armados lá de fora da casa, sabe? É trazida por esse diálogo da cena de abertura. Nessa cena de abertura a gente consegue entender como é toda a dinâmica de como os alemães lidam com os franceses ao longo de todo o filme. Eu acho interessante você comentar isso, Gabriel, porque a primeira coisa que aparece no filme é em uma França ocupada pela Alemanha nazista, né? Uma França ocupada pelos nazistas. É porque é mais ou menos nessa hora que mostra o povo que tá no assoalho, né? Embaixo do assoalho, que são os judeus que estão escondidos na casa. Sim, movimento de câmera, a câmera vai pra baixo e mostra onde ratos, aspas, né? Na visão do Landa, estão escondidos. Isso transforma toda a tensão que a gente criou em suspense. Tarantino, ele vai esticando a corda. Depois ele até dá uma afrouxada quando o cara acende o cachimbo e começa a verificar a burocracia, né? Você sentia que tava num perigo iminente ali. Os alemães estavam colocando um controle total sobre aquela cena. O alemão, né, na verdade, o Hans Landa, ele tava colocando um controle total e aí ele vai e relaxa. E deixa o Monsieur Lapedite relaxar um pouco, se enforcar sozinho. Então ele acende um cachimbo, começa a falar dos judeus e tal, e acha que é simplesmente burocrático. Estou ganhando a situação. Ele tá falando do rato e você não sabe se ele tem noção de onde os judeus estão, mas quando você percebe onde eles estão, você cria o efeito da bomba do Hitchcock, que transforma tudo em suspense. Porque você sabe que o cara entende onde os judeus estão, a partir do momento que você vê. Os judeus são a bomba, né, do Hitchcock. Vale lembrar que, só pra quem não ouviu, a gente falou em Hereditário sobre isso, né, sobre qual a diferença entre a tensão e o suspense, que realmente é importante. O Tarantino, ele pegou algumas teorias do Hitchcock e colocou, assim, descrito perfeito nesse filme, é perfeito. Eu vou falar de outras, não só essa, como da bomba de Hitchcock, onde Hitchcock dizia que pra você criar um suspense, você pode... Ele dá um exemplo de dois homens conversando numa mesa, em que ele mostra uma bomba, né, debaixo da mesa ali, e isso gera toda uma tensão, um suspense pro público de quando aquela bomba ali vai explodir. Que isso é muito mais poderoso do que simplesmente você explodir a bomba sem ninguém saber da bomba. E aqui, nesse filme, é interessante porque os judeus são, entre aspas, essa bomba. Quando você olha os judeus que estão de fato debaixo do assoalho, você não sabe quando isso vai explodir, ou seja, quando o Hans Landa vai de fato encontrá-los e assassiná-los. Né? Então, já que você tocou nesse ponto, eu ia voltar lá no início da cena, porque eu acho que essa tensão, ela começa no exato momento como você descreveu, dessa cortina, né, dessa roupa no varal, mostrando lá o veículo nazista vindo. Quando isso acontece, a trilha, vocês falaram de uma trilha muito forte, né, mas essa trilha, ela remete a uma trilha do Beethoven. Algumas notas do início de Por Elise. Isso. E aí mescla com uma trilha western, né? Começa parecendo que vai começar um Por Elise e mestra um western. Essa nota, né, do Beethoven, For Elise, eu já
comecei a problematizar porque o Beethoven era alemão. E aí eu peguei, o cara que tá vindo lá é nitidamente alemão. A gente tá nesse contexto, um alemão nazista que tá chegando. Mas aí você usa a trilha de, teoricamente, um expoente da música, ou seja, algo de maravilhoso que a Alemanha proporcionou pro mundo, né? Então são duas coisas ao mesmo tempo. É o que proporcionou de melhor e o que proporcionou de pior vindo na sua direção. Faz sentido, muito interessante. E vai muito com essa ideia do que existe um perigo em humanizar, né, o nazismo. E aqui é exatamente isso que ele tá fazendo lá de início. Eu já fiquei me perguntando, caraca, essa nota não tá aí à toa, e me deu esse sentimento. Apesar, Daniel, você não acha que no geral os personagens que são nazistas no filme, eles não são humanizados, na minha opinião? Eu acho que o Hans Landa, ele é humanizado porque ele tem mais tempo de tela e você vai se envolvendo com ele porque de fato ele, essa inteligência dele, essa capacidade é admirável, só que eu acho que ele não é colocado no filme simplesmente como um nazista. Ele parece um personagem que simplesmente ele é muito mau, sabe? Ele é muito ardiloso. Ele é ardiloso, seja ele sendo nazista ou não. Ele é muito ardiloso. Eu concordo. Cara, mas aí que tá. Eu acho que ele não é humanizado mesmo. Nem o Hans Lander é humanizado. A cena, por exemplo, na cantina, ela humaniza, por exemplo, o nazista sobrevivente. Isso é um fato. Fala que ele é pai de família, que ele tem um filho, você até sensibiliza com ele. O Hans Landa, até então, tem um arquinho. Um arco que tá muito baseado no contexto. Talvez não seja o arco de descoberta pessoal, talvez ele sempre fosse daquele jeito, mas a atitude que ele toma no final é um pouco diferente. Mas o que eu tô falando, assim, é a primeira informação. Eu não sei o que vinha depois do filme. Então essa ideia da música do Beethoven, ela me pegou desse jeito. Falei, putz, curioso, né? Vamos lá, vambora, vamos seguir. E essa tensão acontece de maneira muito mais eficiente, no meu ver, porque o carro demora a chegar. Sei lá, 2 minutos deles se preparando até o carro chegar. E, beleza, tem alguns ângulos de câmera que são muito marcantes nessa conversa dos dois na mesa, de enquadramento do Hans, mesmo sendo absolutamente gentil, ele domina os quadros, seja com a presença física, seja com o chapéu dele posicionado na mesa, ele tá sempre no quadro. As atitudes dele, mesmo que delicadas, elas sempre demonstram controle da situação. Ele diz o que ele vai beber, ele pede pras meninas saírem, né, no caso, né, pras mulheres saírem do recinto, né, de maneira velada, mas é ele quem toma essa atitude. Então, ele tá sempre muito ativo nos quadros. E tem um quadro específico, tem um frame específico desse filme, de um diálogo entre os dois, no enquadramento. Monsieur Le Petit tá no canto esquerdo e o Hans Landa no canto direito. E é muito curioso como o fato de fechar a janela, isso é genial, acho que essa fotografia é genial. O fato de fechar a janela mostra que a preocupação do pai é com o nazismo que tá lá fora, né, sendo retratado tal qual o cidadão Kane usou a janela lá no fundo. Aqui é bem similar, né, eles fecham a janela. O fato de fechar a janela e o fato do vidro ser um vidro temperado, não sei se essa é a palavra, mas um vidro que distorce a visão do campo da janela, em determinado momento faz com que o enquadramento que eu citei da mesa e dos dois conversando, o fundo, ele parece uma pintura impressionista. E assim, é muito nítido, porque até o contorno dos móveis muda. E eu fiquei me perguntando, cara, é uma fábula, assim, talvez ele não tenha tido a intenção de ser algo fantasioso, mas, cara, aquele quadro, ele mostra justamente isso. E eu fiquei me perguntando, cara, é muito louco pensar nesse contexto, né? Olhar pra trás, olhar pra esse período e pensar que muita gente talvez tenha exatamente essa impressão, que tudo foi um conto de fadas, sabe? Que é a história para boi dormir. E, na verdade, o que o filme tá apresentando é todo esse contexto aqui é uma fábula, mas esses dois homens que estão aqui no primeiro plano, eles são reais. O diálogo dos dois é absolutamente incrível e real. Pô, eu gostei disso, Daniel, porque realmente... Principalmente a família judia que tá no assoalho, né? Sob perigo, sobre ameaça, né? Numa condição bizarra, né? É bizarro. E vale lembrar, já que você fez uma relação, já que você falou de Beethoven, você vai imaginar que também o artista principal desse movimento impressionista é Monet, que é francês, né? Eu lembro que quando eu vi a janela, eu falei, cara, parece uma pintura real, né? Pinceladas grossas, assim, muito maneiro. Me permitam um adendo rápido, mas o que vocês falaram agora me disparou um alarme aqui na cabeça, né? Por exemplo, a gente tá falando de impressionismo, né? Tá falando da música do Beethoven, alemão, e do impressionismo do Monet, que é francês. Vocês falaram isso, mas eu vou marcar porque eu acho que a analogia vai ficar melhor assim, tá? As notas do Beethoven talvez queiram mostrar pro mundo, né? Pra quem tá vendo o filme, que nem tudo que vem da Alemanha é ruim, né? Que a Alemanha não é o nazismo, né? Que a Alemanha não pode ser definida historicamente somente pelo nazismo, né? Por sua vez, o que é o impressionismo, né? Muito se fala, muito se questiona, a galera daquela época, os mais velhos, né? Como que deixamos o nazismo chegar onde está? Como que a gente não viu as coisas acontecendo, né, cara? E olha que brilhante. O que é o impressionismo? É um quadro que não consegue identificar o desenho, a pintura de perto. Tem que se afastar. Então, se tá muito envolvido naquele contexto histórico, naquele meio, tudo bem, tem a percepção do que é certo e que é errado, mas você não consegue ter clareza do todo, né? Quando tu se afasta, e aí nesse caso, o afastamento é temporal, anos depois,
fim da guerra, colocar tudo em papel, documentar, ver o que aconteceu de fato, tu consegue entender e compreender o terror que foi, né? Então olha que genial, não sei se foi intencional ou não, mas essa questão de impressionismo nesse frame, né, nesse quadro, talvez até queira dizer isso, né? De olha só, hoje nós conseguimos ver o que foi aquele momento. Na época, nem todo mundo tinha essa clareza. Confesso que fiquei até arrepiado aqui, por isso fiz questão de me intrometer aqui no papo. A gente chegou a quase mencionar aqui por que o Landa ele pede um leite. O leite, ele sempre foi muito relacionado com o nazismo, né? Por uma questão não só porque o leite é branco, obviamente, mas também porque o leite era tido como um fortificante, né? Uma bebida, um elixir que dava força e inteligência, né? Pra essa raça suprema que eram os nazistas, né? Então o leite ali não tá por acaso. Não sei se a gente chegou a abordar isso no Corra, acho que a gente só flertou com o assunto, mas a gente não chegou a aprofundar. Profundamente não, mas existe dentro do movimento atual de White Power uma teoria de que, aspas ali, por meio das pessoas brancas, têm uma capacidade de metabolizar melhor o leite do que as pessoas negras. Existe esse senso comum dentro dessa comunidade, que em geral os negros têm mais intolerância à lactose, etc e tal, e os brancos metabolizam melhor o leite. Não vou entrar no mérito sobre nada disso, mas só o fato desse conceito existir já funciona como uma espécie de apito de maluco. A tradução literal seria apito de cachorro, mas coitado. Não é nem por causa do cachorro, é porque o cachorro ele ouve numa frequência diferente da nossa, né? E ele consegue ouvir um barulho que passa despercebido pela gente, né? Então por isso que é apito de cachorro. É aquele símbolo que pra você vai passar desapercebido, mas pro cara que é nazista, pro cara que segue essas ideias, ele vai captar e ele vai entender. Vai entender a referência, exatamente. Ele vai pegar a mensagem. Vai pegar a mensagem. Esse é o problema. Pra essa comunidade de White Power, né? Existe essa teoria dentro desse meio, sabe? Então sempre que aparece alguém em público, sabe? Ostensivamente, fora de contexto, pegando um copão de leite e tomando aquilo de forma gratuita, sabe? Se chegasse na gravação aqui... Todo mundo com um copo de leite aqui. Todo mundo com um copo de leite aqui. Então, pessoal, vamos tomar nosso copo de leite? Vamos. A gente começa a beber um copo de leite do nada, tá ligado? Em geral, é um aceno a essa comunidade de White Power. Então, se vocês verem um vídeo por aí que tem 3 pessoas numa mesa falando pra uma câmera, onde cada um tem o seu copo de leite na frente, você sabe o que significa, né? É muito estranho. É suspeito demais. Isso né? acontece em Corra, né? Isso acontece aqui também, né? Porque, obviamente, o nazista, antes de tudo, é um racista. Então, pra complementar, né, em relação à questão do leite, que eu acho interessante, né, o Gabriel falou sobre enquadramento, que é bem interessante que em dado momento, a iluminação que vem dessa janela, né, que tá iluminando o rosto dos dois personagens, né, tanto o francês quanto o Hans Landa, essa iluminação na mesa parece, né, que ela vem do leite, né, parece que esse leite, ele tá iluminado ali, e ele tá iluminando, ele não só tá iluminado, como ele está iluminando o rosto daqueles dois personagens, como se fosse um leite, fosse um elixir, como se fosse um sangraal, como se fosse um cálice ali, e como a gente tinha falado, engraçado, né, Fábio, a gente tava falando como o Hitchcock vai ser mencionado aqui, vai ser homenageado aqui também, porque tem um ponto muito interessante que Hitchcock dizia que você tinha que usar os planos, né, seja o plano geral, seja o close, o plano médio, com muito cuidado, e eu vou falar muito sobre isso, e a gente comentou isso no Midsommar, que o close nada mais é do que o diretor direcionando o olhar do público especificamente para um ponto, ele obriga você a olhar um ponto, né, então é um artifício ardiloso, que faz com que olhe pra cá e ponto final. Obviamente, o Hitchcock, ele era muito elegante, ele usava o close só para momentos muito específicos, assim, e ele direcionava o olhar do espectador de uma maneira muito mais sutil, às vezes, muito mais elegante, porque o close, ele é muito direto, né, então ele dá um exemplo também que eu acho maravilhoso, que é o seguinte, tem a ver com leite, olha só, tem uma cena em que o mordomo tá trazendo pelo corredor uma bandeja com um copo de leite, e esse copo de leite, ele tá envenenado, a gente não sabe como público, mas ele tá envenenado, e aí, o que faz Hitchcock? Ele não quer dar um close no copo de leite, porque senão fica muito na cara, fica muito direto, o espectador vai falar, pô, tem alguma coisa nesse copo de leite, porque quando a gente tem um close, a gente tem alguma informação ali, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma importância. O que ele faz então? Ele não dá o close, mas ele coloca uma luz dentro do copo de leite, para que o copo de leite fique mais claro do que o habitual, sutilmente mais claro, que faz com que você estranhe o copo de leite, inconscientemente você desconfia daquele copo de leite, você estranha, isso já é o suficiente para que você tenha uma desconfiança, é importante pro filme porque aquele copo de leite está envenenado, então é mais uma homenagem aqui do Tarantino em que ele ilumina o copo também, e esse copo parece que ilumina os dois personagens, é maravilhoso. Perfeito. E aí tá passando uma mensagem. Ele tá passando uma mensagem. E assim, pra mim, cara, o Gabriel facilitou muito a minha vida quando ele falou sobre a questão teatral. Não vou falar sobre isso especificamente, mas tem a ver com o que eu vou falar, né? Como todos ali estão interpretando personagens. Tem uma parada desse filme que pra mim é absolutamente genial, é o que faz eu ser apaixonado por esse filme, ainda que não seja meu preferido, ok? Cães de Aluguel tem um lado sentimental. Mas a gente falou que a maioria dos personagens do Tarantino, principalmente seus protagonistas, eles são verborrágicos, eles falam pra cacete, né? O Landa fala pra cacete, fala pelos cotovelos. Só que tem um ponto, e aí tem a ver, vocês vão entender quando eu falei que Hitchcock dizia que você tem que usar os planos com muito cuidado. Então, Hitchcock dizia o seguinte, se você usar muito o plano aberto, se é plano abertão, que tem no início do filme, quando você mostra a casinha, o lenhador, né, batendo na
madeira, se você usa muito o plano aberto, o plano geral, perde impacto, porque você usa tanto que perde impacto. Então você tem que usar o plano quando ele é necessário, quando é muito importante. Não, e ele é revelador demais, né? Plano aberto. Quando ele é revelador, exatamente. Só que o Tarantino, ele é inteligente, ele faz também o contrário também. Ele usa o close. E esse close, que é um plano fechado, ele é usado só quando necessário e, pra mim, tá a genialidade do filme. E eu vou ser um pouco mais claro agora. O Tarantino cuidou, e esse é o exercício que eu vou fazer pra galera, que é olhar os closes nos rostos dos personagens. Quando que ele usa esses closes? Acabei de falar, os personagens falam demais. Quando os personagens estão falando nesse filme, é sempre mentiroso, é sempre uma falácia, é sempre um personagem, Teatrão, é sempre teatrão. teatral. Exatamente, é sempre Até teatral. o tom, a postação de voz deles, né? É teatral. O Landa, ele tá fingindo ser um burocrata que tá ali simplesmente pra resolver uma burocracia qualquer e que vai sair dali sem grandes consequências. O francês, ele tá fingindo ali ser simplesmente um fazendeiro que não tem uma família judia debaixo do assoalho. São peças teatrais, cada um interpretando seu personagem. A verdade desses personagens, ela é encontrada no close apenas. E essa é a genialidade do Tarantino. Caraca, quero rever o filme agora, Rodrigo. Quero rever o filme agora. Eu vou dar um exemplo. Hitchcock também fala, olha só, Hitchcock, meu Deus do céu, é um livro, né? Hitchcock diz o seguinte, já falei isso no podcast aqui, gosto de fazer referência para que vocês tenham que ouvir os outros programas também, dizia que um bom diálogo, ele é feito da seguinte forma, o que é falado pelo personagem não é o que ele tá sentindo ou pensando. E isso é o que acontece com a gente. Você pode estar até pensando no que você tá falando, mas provavelmente esse pensamento tem a ver com se você tá pensando assim, se eu tô falando direito, se eu tô nervoso ou não tô nervoso, ou seja, você não tá pensando especificamente sobre o que você tá falando. Quando o diálogo é exatamente o que você tá pensando, o personagem tá pensando, esse diálogo é vazio. E foi o que a gente acabou de falar. Imagina, o Landa, ele sabe exatamente que os judeus estão ali. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, mas ele tá interpretando um papel, assim como o francês. Eu falei que a verdade que tá dentro dos personagens é apresentada pelo Tarantino nos closes. Não só isso, é apresentada no silêncio, e não na falação. A falação é teatral. E aí eu vou dar o exemplo dessa cena que é estupendo. O Landa, ele fala sobre os ratos. Ele fala sobre toda a teoria do que é o nazista e do que é o judeu. Ao longo de toda essa conversa, o único close feito é no cachimbo. É nesse momento do cachimbo. Porque ali tem uma verdade escondida que o Fábio falou. Ali, naquele momento, o cara, ele afrouxou. Naquele momento ele se sentiu mais confortável. Naquele momento ele se sentiu mais ele mesmo. Ele tá um pouco mais fora do personagem, né? Ele tá sendo ele mesmo. Por um momento. Mas o close mesmo, no rosto, no personagem, que é o que importa, não é no objeto simplesmente, ele acontece pela primeira vez naquela conversa, quando o Landa fala sobre os judeus, olha pro francês e fica em silêncio. A câmera trava no rosto do Landa e vai se aproximando, dando tempo pra você ver a transformação, a revelação da verdade. E é quando ele pergunta, né? Você está escondendo inimigos de Estado aqui na sua casa? Uma frase muito forte, tá ligado? Inimigos de Estado. Mas ele fica um tempo de fala silêncio. isso depois de um tempo de silêncio. Depois de um tempo de silêncio que você vê a transformação, e aí é uma genialidade do Christopher Waltz, que ele sai do personagem burocrata, em que a expressão vai revelando o predador, vai revelando a verdade. Aquele cara ali é uma águia, aquele cara ali é um predador, aquele cara ali é a própria ameaça. Isso tudo no silêncio, não tem uma fala. Depois desse momento de close do silêncio, ele fala isso, você tá escondendo os judeus aqui. Aí o close, agora é colocado no francês. O quadro deixa o francês em que ele vai saindo daquele momento de conforto que ele teve, por um momento, ele vai se dando conta de que não tem saída. E esse francês é brabo pra caramba, hein? Porque ele passa uma emoção, caraca, incrível nessa cena. Passa a culpa, passa tudo, arrependimento, culpa, tudo. A verdade sai naquele momento que ele percebe o seguinte, eu vou ter que sacrificar essa família que tá embaixo de mim, meus amigos. Você vê todo esse arco da verdade sendo revelada atrás daqueles personagens no close, cara. Em 15, 20 segundos. Pô, eu quero ver o filme de novo, Rodrigo, agora. Eu vou citar outras cenas, mas não vou falar todas, porque eu quero que as pessoas assistam o filme pensando nisso. Essa cena de abertura que tá tomando metade do filme aqui, quase, do episódio, o Landa explicita isso, porque quando ele tá falando inglês, né, ele volta a falar francês, ele confessa isso, então, vou voltar a falar francês, e você, por favor, volte a minha farsa, em francês. Ou seja, aquilo é uma farsa. Ele tá encenando o tempo inteiro, sabe? Ele explicita isso pra gente. É genial, cara. E aí, só que, assim, uma coisa da edição, como a edição vai transformando essa cena em uma cena tensa, esticando a corda em tudo, ao intercalar as cenas, e faz isso nessa cena, e posteriormente na cena também do restaurante que tá com a Holanda com a Xoxana, intercalando uma cena de diálogo normal com cenas enormes dos personagens fazendo coisas mundanas, tipo acendendo um cachimbo, pegando um copo de leite, tomando ele, pegando um doce, comendo ele, passando creme em cima, sabe? Como essa demora em exibir atos mundanos servem pra esticar essa corda, sabe? E né, colocar atenção ao máximo pra gente que tá assistindo essa cena pela primeira vez. Não, é porque eu ia usar esses exemplos que vocês acabaram de dar pra dizer onde é que eu acho que tá a grande sacada do Tarantino, entre outras, né? Que é a ideia da situação, ele conseguir colocar os personagens em tais situações onde as relações de poder
nem sempre elas são claras, mas elas são sensoriais. Você consegue sentir poder. É semiótica, né, cara? Você Semiótica. consegue, em determinados momentos, entender que não tá verbalizado e ele trabalha com uma relação muito próxima entre poder e medo. Mas ao mesmo tempo em que todas as nossas ações aqui são para nossas ações, que eu digo ações da humanidade, tá? Do homem, são para buscar poder, também é comum a todos os homens o fato de todos sentirmos medo, né? E ele lida muito bem com essa relação de poder e medo dos personagens. Eu acho que esse é o filme que trabalha essa relação muito bem. Às vezes você tem essa transição acontecendo. Não, eu vou junto contigo. Eu acho que, na verdade, essa transição que você está colocando é exatamente o trabalho Tarantino, enquanto ele consegue fazer com que esse personagem, ele vai se revelando aos poucos. Porque o que você fala sobre poder e medo tem muito a ver com o que aquele personagem é. Enquanto o Landa, ele vai revelando esse poder dele, que vem da ameaça, vem da inteligência dele, vai revelando aos poucos, quando ele finalmente encara a presa dele, a presa vai revelando esse medo aos poucos, quando ele entende que ele já Então, perdeu. agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vocês não estão esperando. Por que ele não atira na Xoxana quando ela corre? Ele é sádico, né, cara? Ele é sádico. Não é nem né, só irmão? sádico. Pra você ser sádico, talvez você tenha que partir do pressuposto que você tá torturando, causando dor a um ser humano. E pra ele não é o caso, é um rato. Pra mim parece muito um aspecto de uma caça esportiva. É, se ele atira, não há desafio. Exatamente. E pra ele, melhor capturar aquela presa em momento posterior. E vale uma ironia em cima dessa cena, Fábio, que eu acho bem interessante, é que assim, esse enquadramento em que você tem a tela completamente preta, né, escura, em que o único recorte de luz é a própria porta e a janela, é um enquadramento clássico de Velho Oeste. No seguinte contexto, em que você normalmente tem ali a esposa ou a família na porta, né, nesse portal, acompanhando ao longe, pela porta, o cowboy, né, às vezes até o pistoleiro indo pela paisagem, né, ele saindo pra viagem. O retorno é incerto, O né? retorno é incerto, então ela tá ali com aquela sensação de que será que um dia voltarei a vê-lo? E o Landa tá ali com aquela sensação de que eu vou voltar a vê-la, eu tenho certeza. É muito interessante essa relação, cara. O Tarantino é um grande fã de western. Engraçado, pra mim, ele não atira como um investimento, né? E você falando isso, eu vou voltar a vê-la. Porque ela fugiu, ela conseguiu fugir, E sabe? ele não vai perseguir ela fisicamente, sabe? Isso não é interessante pra ele. Tem que ser intelectual. Então, pra mim, isso é um investimento no personagem, sabe? Ele fala, vou deixar você fugir e vamos ver o que você vai fazer. Daqui a pouco eu te investigo mais. É isso, pra ele é um grande desafio, Ele né? reconhece em si mesmo tanto poder ao ponto dele se permitir. Não é nem benevolência, porque eu acho que não é. Diz muito mais sobre ele do que. Ditado aqui do Rio, né? Minha mãe falava, galinha de casa não se corre atrás. Isso, bom Galinha ditado. de casa não se corre atrás. E é interessante que posteriormente tem uma cena que vai fazer relação com essa conversa do rato, né? Porque você tem ali os bastardos, eles estão ali num descampado ali que tem uns túneis, e eles acabaram de sobrepujar, de matar ali um grupo de alemães e tal. E o interessante é que eles estão tipo um bando. É um bando de ratos ali, tanto é que tem túneis que pode ter uma relação ali com esgotos, assim, tanto é que o urso judeu lá, ele sai do esgoto, ele sai de dentro dali, é um buraco escuro. Aí, vou dar esse exemplo também sobre Close, e mais um depois e acabou, que eu não vou ficar entregando todos aqui não, porque eu quero que a galera reveja o filme. Ali, pra mim, tem um Close muito interessante, cara, que é o Tarantino, é quase um respeito que ele tem ali pra um militar alemão, olha isso que eu achei interessante. Eu falei, repito, o Close é o silêncio e é a verdade do personagem, não é o que ele é falado. Então você tem ali o Brad Pitt falando, né, ele tá falando ali como é que eles matam o nazista, apresenta cada um da tropa dele, que cada um mata nazista melhor que o outro e tal, e ele tá falando isso pra não sei se ele é um sargento, um capitão, um tenente, sei lá, alemão, um oficial alemão que é um coroa. O que é interessante é o seguinte, o Brad Pitt, ele tá debochando ali, ele aponta pra estrela que tem no peito, na medalha que tem no peito do oficial alemão, e ele fala que ele ganhou aquela medalha ali por bravura. Olha que interessante. Enquanto tá tendo essa conversa toda essa cena, cara, naquele descampado ali, só tem um close mesmo no rosto de alguém. Close em personagens, tá? No rosto de alguém. Um close. Que é um garoto, que é um soldado que tá chorando copiosamente. Ele é o único que tá ali revelando a verdade dele. Ele tá desesperado. O arco dele tá sendo desenvolvido nessa cena inteira. Só o arco dele tá sendo desenvolvido. Os outros estão sendo apresentados. Sim, e o close tá revelando a única verdade ali. Aquele cara tá desesperado porque ele pode morrer. Ele tá apavorado. O resto ali... Todo o resto é uma atuação. Tão bancando de durão, eu sou mais durão que você. Ali não. Muito bom. Aí você vai ter, posteriormente, mais um close. É esse que é o mais interessante pra mim, que é nesse oficial. Quando o urso sai do esgoto. É o sargento alemão, não é oficial, o sargento alemão. O sargento alemão. Aí, Brad Pitt, ele evoca o urso. E o urso vem batendo com o bastão dele na parede pra criar toda uma tensão insuportável. Parece um relógio, Parece né? um relógio. Parece aqueles barulhinhos de rato feito no esgoto também. E aí a câmera, novo close nesse sargento. A câmera trava no rosto dele e vai se aproximando lentamente. Só que esse cara, ele demonstra algum medo por um milésimo de segundo. É só isso, cara. Ali, você vê a verdade daquele cara ali. Ele não tá no papel, cara. Ele é bravo de verdade. Ele tem bravura de verdade. Ele ganhou aquela medalha, não foi à toa. Tipo assim, o close gruda na cara dele e mostra a verdade daquele cara. Ele não balança, ele não se entrega. Ele morre com a bravura
bravura que fez ele ganhar aquela medalha, cara. Pô, vou te falar uma parada aqui, velho. Muita gente confunde às vezes com coragem com não sentir medo. Coragem, bravura é justamente o oposto. É você sentir medo e ainda assim, né, manter sua posição, né, ou atuar apesar do seu medo. Conseguir controlar, né? Isso é o conceito de bravura, de coragem, né? Não é não sentir medo. Não sentir medo é loucura, é maluquice. Bravura é isso, você sentir medo e você atuar como se esse medo, né, não existisse. Foi o que esse cara fez. E a gente conseguiu ver, como o Rodrigo falou, nesse nanosegundo, né, que ele mostra que tá com medo, mas ainda assim ele mostra a bravura, a coragem dele e morre de forma digna. Isso não seria... Vou fazer o advogado diabo aqui. Isso não seria humanizar o personagem? Mas é uma humanização tão sutil, cara, que eu acho que não Não, mas isso é humanizar. Ah, é? Isso é humanizar. Você mostrar o medo... toda vez que você mostra fragilidade, você tá Você humanizando. tá humanizando com fragilidade, Ao claro. mesmo tempo, a cena da morte do cara com um taco de beisebol, Parece um saco de batata caindo. um saco de batata totalmente inexpressivo. Toda essa bravura e toda essa aura em volta Essa vira... hora tava em prol do nazismo. Exatamente. Isso não adianta de nada, né? Tô desconstruindo aqui, nesse momento. Não adianta de nada. A gente veio de uma cena de abertura, que é uma cena teatral, como a gente viu, né? Que tá todo mundo interpretando o personagem. E aí, logo em sequência, tem essa cena do Tenente Aldo, que ele tá apresentando a missão dos Bastardos Inglórios, e ele fala explicitamente isso, que a missão deles não é chegar lá e matar nazista. A missão deles é construir personagens na mente desses nazistas que vão fazer esses nazistas terem medo deles. É fazer um teatro. Ele explica isso, sabe? De forma literal. Cada um é um personagem. O urso judeu, exatamente. Cada um é um personagem. Esse é o objetivo. O urso judeu é um personagem foda. O Apache, o Tenente Apache, é um personagem foda. E ele constrói isso. Eu quero que eles saibam de nós, quero que eles falem sobre nós, quero que eles tenham medo de nós. Ele quer construir esses personagens fortes. E toda essa construção é feita a partir do teatro. Tá, agora finalmente posso puxar o que eu quero puxar, que é o seguinte, cara, a metalinguagem do filme. Claro que vocês estão ligados, né? Tem personagens no filme que, na verdade, são atores, atrizes, né? Que não é simplesmente essa atuação que a gente tá falando, mas, de fato, o cara é um ator e crítico de cinema. A menina que é uma atriz, né? Tem um cara que é projetista. Ou seja, tem um monte de cenas no filme e sinais... Cara, né? o Hitler é assassinado dentro de um cinema. Dentro do cinema. Pelo Tem um cinema pegando fogo, né? Queimado por filmes. Por filmes, exatamente. Então, a gente tá falando sobre uma certa metalinguagem que existe no filme, onde eu tô falando sobre cinema como contexto aqui desse filme, né? Eu vejo muito que esse filme, na verdade, ele traz uma crítica severa aos Estados Unidos. Por mais bizarro que seja, porque a gente tá falando de um filme com contexto nazista e você vai criticar os Estados Unidos, tudo bem. A gente tá falando de humanização aqui, né? Não necessariamente eu tô defendendo humanizar nazista, não é isso. Mas a gente entende que a tropa do Aldo, do Tenente Aldo, ela também não é muito humana. Ou seja, a gente tá desconstruindo o herói de guerra americano. O teatro antinazista, né, do Aldo, ele surge apresentado no filme como uma legítima defesa ao teatro nazista. Claro, sabe? claro. E por aí vai. É uma resposta. Tem uma expressão que talvez vocês conheçam, provavelmente conhecem, que é aquela que a gente não pode confundir resposta do oprimido com a ação do opressor. Algo mais ou menos nesse sentido. Claro, As claro. ações dos nazistas são agressões, né? E as reações, né, dos judeus são respostas de catarse. Mas nem por isso os Bastardos Inglórios, eles têm a humanidade lá no alto, né? Nem por isso eles têm a humanidade lá no alto. Até porque eles estão mutilando corpos e o objetivo deles é tocar o terror. Mas eu acho que o Tarantino, ele toma uma certa licença quando ele não coloca os bastardos como o exército americano, como integrante do exército americano. Enquanto que os oficiais que eles matam são integrantes do exército alemão. Isso é um pouco diferente, porque quando você fala de exército, você fala sobre a nação. Agora, os bastardos não representam a nação americana. Eu acho que ele toma essa licença poética. Agora, crítica aos Estados Unidos tem. Mas ele é o herói de guerra. Ele é o herói de guerra ali da situação. Nem sei se é um herói de guerra, porque ele mesmo fala que ele já tomou 1 milhão de punições do exército americano, do Tenente Aldo, por fazer as maluquices da cabeça dele. Pois né, é, ele não parece ser um herói, parece um mercenário. Ele também faz uma crítica ao americano quando ele pega o herói de guerra americano, né? A gente cansou de ver filmes americanos de heróis de guerra americanos que voltam pra Segunda Guerra Mundial pra resolver o problema, matar os nazistas, né? E ganhar a guerra, né? Que é isso que os americanos vendem no cinema deles. E aí ele pega o herói de guerra americano e transforma o herói de guerra no quê? Num cara que ele quer o quê? Ele quer desumanizar os nazistas também. Tá lá pra cortar, mutilar, e isso mostra parte da humanidade dele. Internamente é todo mundo humano e é importante ver todo mundo como humano. Por quê? Porque a gente aceita que, cara, isso daí é um problema, sabe? Eu não posso dizer que um cara comete um crime, como, por exemplo, ser nazista, eu posso dizer que ele não é humano porque eu falo o seguinte, beleza, ele não é uma parte de nós. Eu não posso falar isso, porque ele é um E a monstro. partir daí você não consegue entender como esse raciocínio é construído nele e no grupo dele. Você não consegue evitar essa construção. Exatamente, porque a gente precisa evitar a construção. Eu acho que, inclusive, essa é uma das raízes do problema. O fato da gente enxergar esse movimento como algo externo a nós faz com que a gente não trabalhe ele dentro de nós.
nós, como sabe? uma ameaça, como os microfascismos que existem na nossa vida, até pela própria construção do Hitler de figura histórica como um monstro alienígena que desceu à Terra, né, pra criar o mal. Enquanto na real, o Hitler teve apoio popular. É extremamente popular, foi eleito, foi um cara que surfou na onda. Claro. E aí, olha só que interessante, porque a gente tá vendo que esse filme, ele fala sobre cinema, ele coloca o Goebbels, que é um cara que fez a propaganda do nazismo em função do cinema, ele contrapõe isso com a propaganda do americano de a Segunda Guerra Mundial, a gente que ganhou. E aí, o que acontece? Ele faz rimas visuais com isso também, então ele coloca da mesma forma que os nazistas estão metralhando no início do filme. Claro, é uma resposta, e a gente não pode confundir a resposta do oprimido com a opressão que ele sofreu. Mas ele coloca no final, os Bastardos Inglórios metralhando as pessoas pelas costas também, no cinema pegando fogo. São rimas visuais que ele tá fazendo. E aí, no final, ele coloca os americanos abraçando. E isso é uma coisa que a gente sabe que ocorreu, né? Isso ocorreu no... se chama Operação Paperclip. Os americanos pegaram todos aqueles técnicos alemães que eram nazistas, que estavam lá no nazismo, e abraçaram eles e trouxeram pros territórios americanos, tal como eles vão fazer com o personagem do Hans Landa. E a marcação final com o símbolo nazista na testa, pra mim, é justamente falar, olha só, e esse cara aqui, ele tem um pensamento nazista. O nazismo tá dentro do cérebro dele e ele vai estar no território americano. Com essa suástica na cabeça dele. Com esse pensamento. O nazismo na mente dele, marcado nele, a suástica na cabeça, mas ele vai conviver no cenário americano, onde tem todos os problemas que também tinham lá na Alemanha nazista, que é a Ku Klux Klan, simplesmente incendiando as pessoas e todas essas questões. Contexto bizarro pra dar merda. E aí quando a gente fala que o nazismo tem que ser criminalizado e que o racismo tem que ser criminalizado, sabe? A gente tá falando justamente dessas coisas, porque senão, como é que a gente vive em sociedade com isso? Não, eu acho que muito em cima do que o Fábio falou, que é essa metalinguagem que o Tarantino usa do próprio cinema, né? O cinema foi usado como poder político pelos Estados Unidos, pela Alemanha, obviamente. Mas eu acho que tem uma cena pra mim que ela é muito forte nesse aspecto que você tá colocando. O Tarantino, ele tem um cuidado de trabalhar o seguinte. Nesse filme especificamente, ele tá falando, obviamente, dos aliados contra os nazistas. Beleza. E aí você tem claramente, entre aspas, um vilão. E ele toma o cuidado de não colocar os bastardos como se fosse, de fato, a tropa americana. Ele tem esse cuidado. Só que, independente disso, guerras sempre tem dois inimigos, no mínimo. E eu acho que ele trabalha a ideia de que essa desumanização há na guerra para ambos os lados. Os soldados vão o que eles se transformam em algo que não é humano. Isso é indiscutível pelo contexto, pela violência que eles estão vivendo. E eu acho muito interessante que ele usa isso, ele retrata isso pelo cinema, porque o cinema é um retrato da realidade. Você consegue ver ali como se fosse um reflexo da sua pior faceta ou da sua melhor faceta. Sim, mas existe uma diferença entre você matar um inimigo e existe diferença entre você se divertir com um taco de beisebol batendo no cara, na cabeça e batendo no chão. Claro, então, claro. Esse é o detalhe, né? É porque isso tá no campo da performance, tá ligado? Que é pra convencer o espectador que é o outro alemão a dedurar rápido. Sim, sabe? eu entendo toda essa motivação, mas tem uma ideia aí, Claro entendeu? que tem, mas por exemplo, o que eu acho que representa isso é quando ele coloca aquele ator alemão que é um herói de guerra alemão, ele se vendo pela tela do cinema matando tantos homens, ele sente vergonha. Então assim, quando ele vê o reflexo dele matando tantas pessoas, e aquele soldado alemão, ele poderia ser um soldado americano, italiano, inglês. E aí, ele humaniza novamente. É o que eu tô falando. Humaniza. Mas, Fábio, ali ele toma um outro cuidado. Eu acho que ele gosta de separar. Quando ele coloca um personagem claramente nazista, que são os motores do nazismo, ele não humaniza. Quando ele coloca o soldado, que é o peão, a ferramenta, ele humaniza. Você vê que o Hans Landa não é humanizado em nenhum momento. Nenhum momento. Mas, por exemplo, o soldado do bar, ele é o pai. Esse cara que é um herói de guerra, ele era um mero soldado. Ele fica famoso quando ele consegue matar 300 pessoas lá e vira um herói de guerra. Então eu acho que ele toma também esse cuidado. E não tem close quando ele fala que matou 300 pessoas, hein? Não tem close. Olha lá, a metalinguagem. Não tem close quando ele fala que matou 300 pessoas. É claro, ele não tem orgulho. Não, de repente ele nem matou. A gente falou aqui que o Tarantino, pra mim, ele humaniza, sobretudo, dois nazistas. Um é o pai, né, lá naquela cena do restaurante, né, acabou de ter o filho nascido e tal, sabe? A gente tem uma certa simpatia pela situação dele como pai e tudo mais, né? E aí, no final daquela cena, ele é morto ali pela atriz, sabe? Assim, de uma forma surpresa pra gente. E pelo menos pra mim, até revendo o filme agora, eu fiquei com um pouco de pena dele, sabe? Fiquei, pô, o cara não merecia, sabe? Pô, sabe? Coitado. Simpatizei. É a nossa humanização, perfeito. Mas aí, o filme segue, né? E a gente também tem um personagem muito bonzinho, que é o personagem lá do Soldado Zuller. Soldado Zuller, pô, um cara queridão, um cara bem intencionado, só deu azar porque é nazista, mas, pô... Tava no exército errado. Alemão, tá ligado? E aí, pô, a Sochana, né, vai lá, dá 3 tiros nas costas dele, né? E aí ele cai, né? E aí começa a tocar uma música, né? E aí você vê que a Sochana começa a ver o filme, né? Começa a ver o sofrimento daquele personagem dele e tal. E aí, nesse momento, o que a Sochana faz? Ela faz, assim, esse erro que a gente quase cometeu nesse podcast. Que é humanizar. Ela humaniza o nazista. Por um segundo, ela que é foda, ela que vai tacar fogo e se matar pra matar nazista, por um segundo,
toca uma música, ela fala, não, antes disso eu vou humanizar esse nazista aqui, rapidinho. Coitado. Eu vou humanizar esse nazista aqui, que esse cara foi gentil, gente boa, durante o filme inteiro. Aí quando ela humaniza ele e vira ele mete 3 tiros na fuça dela. Porque esse foi o prêmio que ela ganhou por humanizar aquele nazista. E aí, como eu fiquei com dó do pai, depois dessa cena, sabe, do cara atirando na Shoshana, eu pensei, porra, o pai também foda do pai, tá? Porque eu humanizei aquele pai. Eu seria morto se eu fosse lá acariciar ele. Sim, o Tarantino, ele puxa o tapete também em relação ao pai. Você fala, porra, ele é pai numa situação bizarra. Você entende que ele tá totalmente pressionado, sozinho, cercado, mas em dado momento ele consegue, mesmo assim, ser extremamente agressivo com a atriz que tá ali, quando ele chama ela de traidora, maldita, não sei o que. E depois ele faz isso com o atirador também. O atirador, ele vai sendo delicado, gentil, e ele se revela quando ela diz não. Quando ela diz não, ele empurra a porta e fala, beleza, agora acabou a brincadeira, acabou o personagem, Sim. Ninguém diz não pra mim. Ele se revela, eu né? vou falando, tipo assim, ele não tinha tido um close ainda no rosto dele, na verdade. Eu concordo com você tá falando, e eu acho até uma bela sacada de você ter essa interpretação de que humanizou o nazista e você vai tomar tiro. Mas também é inegável, o cara tomou tiro dela antes, né? Tipo sim, mas ele tava quase agredindo ela sexualmente antes, claro. Claro. Mas eu acho isso interessante, assim, porque você comenta essa cena, Gabriel, ela não vai ver a humanidade dele nele caído no chão. Ela vai ver a humanidade dele na cena dele no filme, no cinema. Eu acho isso interessante porque ali ele é o quê? Ele é um ator, sabe? No filme. E é interessante porque tem uma rima visual aí, né? Ela vai, atira nele, olha pro filme, vê a face dele atuando, ela sente a humanidade nele, e aí ela vai tentar verificar se ele tá vivo, sei lá, e ele vai vir a dar 3 tiros nela. E aí mata ela. E aí daqui a pouco a gente vai ver justamente ela atuando, né? Na frente da câmera. A pessoa cenográfica dela matando os nazistas. Exatamente. Então é como se tivesse força na comunicação. O lírico de ambos mata um ao outro, não o lírico físico. Exatamente. Você tivesse força nessa comunicação. É um Tarantino dizendo literalmente, né? Fazendo valer o poder do cinema, exatamente. Olha o poder do cinema. Ele querendo mostrar esse poder o tempo Fora todo. que o cinema vai eternizá-los, né? Tipo assim, o cinema ainda vai eternizá-los. Como a gente construiu no filme aqui, a primeira cena que é um teatro nazista. Pra gente é tenso, a gente fica nervoso vendo aquela cena, e logo em sequência a gente vê o teatro judeu também, um interrogatório, né, na segunda cena do filme. E a gente vê esse momento como um momento de catarse. O filme usa essa mesma dinâmica posteriormente, que a gente vê primeiro o cinema nazista sendo usado como uma tecnologia, uma ferramenta de propaganda nazista, e logo em sequência o cinema judeu, né, atacando aquele cinema nazista, colocando fogo, literalmente, no cinema nazista. E é isso, né? No final, ele tá falando sobre isso, sabe? Sobre o poder de comunicação que você tem através do cinema. Eu acho que até ele vai mais fundo. Eu acho que ele, de alguma forma, ele tá dizendo, não só necessariamente o cinema, mas essa é a arte debatida ali, que na arte há a verdade mais profunda, sabe? E aí você precisa se deparar com ela pra você próprio entender essa verdade que tá disfarçada. Porque o cinema é uma arte que vai muito longe, né? Vai muito longe. Uma tecnologia nova pra época. Mas aí que tá, cara, eu concordo, não concordo. Eu concordo mais ou menos. Eu acho que assim, eu concordo que o cinema foi usado como propaganda política e ela é muito poderosa. Propaganda não, arma. Arma, né? Exatamente. Os americanos, eles simplesmente conseguiram justificar muitas guerras absurdas por meio do cinema. Eu concordo com isso, mas eu acho que o Tarantino vai além. Eu acho que quando ele mostra o cara se deparando com ele mesmo matando, ele tá vendo um filme que é uma propaganda. Isso é inegável. Essa propaganda funciona? Claro que funciona. Mas é naquela propaganda que ele vê a verdade. O quanto ele ali, ele é meramente um monstro. O quanto aquela situação, ela é um absurdo. O quanto tudo aquilo ali é um absurdo. O quanto ele se transformou num ser humano deformado por conta de uma guerra, seja lá qual for o motivo. Ali naquela propaganda, ainda que seja uma propaganda, ele viu a verdade. Porque, cara, a arte é o reflexo do ser humano. É o âmago do ser humano. É claro que a propaganda funciona. Não estou dizendo que não funciona. Mas a ironia é ele ver a verdade ali. Quando ele vê ele na tela e ele vê de fato com o olhar aberto, quando ele se depara com aquilo ali, ele toma um susto, né? Ele tem a vergonha dele mesmo. Então, e sobre os personagens dele, na entrevista de Cannes, ele foi argumentado que ele fala que ele ama todos os personagens que ele já produziu. E um repórter perguntou pra ele, cara, você é capaz de reproduzir essa tua mesma fala agora, ao criar esses personagens? E ele afirma que sim. Dentro da minha ótica de criador, de Deus aqui, eles pra mim são personagens humanos. Só pra voltar na metalinguagem, porque além disso, Daniel, você citando o Tarantino, pra mim o Tarantino tá no filme. E aí, falando sobre cinema mesmo, o Tarantino pra mim é o Lieutenant Aldo Rain. Pra mim, esse é o Tarantino. Porque quando você olha, ele é quem não segue as regras. Ele é quem tem coragem de chegar ali e bater nos americanos. E olha o que vocês fizeram, sabe? Vocês abraçaram os nazistas e se trouxeram pro seu território, sabe? Vocês alimentaram mais a Ku Klux Klan. Eu não posso impedir isso, mas ao menos eu vou deixar minha marca. Eu vou deixar minha marca aqui. Tanto que a última fala do filme, que é o Lieutenant Aldo, exatamente, né, fazendo a marca. Essa fala é a fala do diretor, né? Falando sobre o filme dele. Essa foi minha obra-prima. E eu acho que essa foi a minha obra-prima. Ele foi questionado de por que abriu
o filme em Cannes, porque ele abre o filme em Cannes. E é uma fala que eu acho que coaduna com o que tu acabou de falar, é que ele fala, cara, eu não faço um filme pra americano, eu faço um filme pro mundo inteiro. E é por isso, inclusive, que ele tem várias línguas no filme, né? O filme não é falado em inglês, cara. Isso é foda demais. Eu acho que esse filme causou um desconforto muito grande nos Estados Unidos. Tem francês, alemão, italiano, inglês, mas o filme zoa isso, tá? Quando a atriz, né, pergunta pros americanos lá, né, pro Lieutenant Aldo e tal, eu sei que é uma pergunta idiota, mas algum de vocês americanos, por acaso, conhece alguma outra língua do mundo que não seja inglês? E aí sacaneia essa própria incapacidade deles de enxergar o mundo além, né, dos Estados Unidos. E eles estão infiltrados, tá ligado? Eles são agentes infiltrados na França e não falam nada. Eu vou falar uma cena assim, pra mim é um momento em que o único momento, eu acho, talvez, do filme que o Coronel Landa, ele sai do personagem. E é muito gostoso de ver. Na verdade, tem duas cenas que ele sai do personagem. Uma é engraçado de ver, a outra é trágico. Né? O Coronel Landa, né, nazista, rei do teatro, ele sabe que tá todo mundo atuando, ele tá também atuando e tá ali, né, pra desvendar, né, os atores, pra, né, revelar o que tá rolando. E aí, quando ele tá no cinema lá, né, e aí quando ele vê que a atriz tá com uma história tão espatafúrdia do pé, que ela escalou uma montanha, já com tudo, com sapato, com tico, com tudo, do local do crime, né, tudo amarradinho. E ela vira, tava escalando uma montanha. E aí ele sai do personagem, ele começa a rir, começa a gargalhar, ele sai do personagem por uns 30 segundos, tem uma gargalhada real. Você vê pela primeira vez ali que ali não é o Coronel Landa atuando, ali é ele não conseguindo esconder aquela risada. E aí ele volta assim, né, fala, pô, desculpa, ri da sua tragédia, da escalada, sinto muito, não sei o quê. Aí continua a cena. E aí ele vai falar, cara, com o Brad Pitt, né, os dois soldados dele ali e tal, né, que são supostamente italianos. E o maluco é fluente italiano, fodoraço. Começa a conversar com o Brad Pitt, e aí ele vê o Brad Pitt, tá ligado, com sotaque texano, fortaraço, assim, absurdo, fala, buongiorno. E aí você vê que ele começa a sair do personagem e começa a extrapolar. Essa cena, ela parece realmente só ser um grande absurdo e engraçado, e realmente é muito engraçado, isso é indiscutível, mas ela revela muita coisa, né? Primeiro ele vai construir, ele vai desarmar um pouco a tensão, porque você vai entrar no final derradeiro, né, que aí tudo acontece, né? O massacre é feito no cinema. O Landa também assassina a atriz na sala, então a partir daí tudo vai ficando mais tenso, né? Então, essa pra mim é outra cena que ele sai do personagem e mata ela de forma brutal. Ali ele se revela, psicopata. E eu acho interessante perguntar assim, por que vocês acham que ele mata ela? Porque na primeira vez que eu vi o filme, eu falei, pô, se ele já ia trair todo o movimento, por que ele matou ela? Eu acho que, assim como ela precisa matar o soldado que vai ser pai, porque a posição dela tá em risco, vale lembrar que ela é uma atriz absolutamente famosa. O fato dele se arriscar em ela tá viva sabendo do plot... É uma ponta solta que ele não poderia deixar. É, algo que ele não podia se permitir. E uma curiosidade, já que a gente já falou dessa cena, as mãos que enforcam são do Tarantino, não são do Landa, né? Não são do Christopher Waltz. E eu acho também que tem esse lado emocional dele, sim. Eu acho que a gente tava falando sobre essa questão de personagens, né, e de serem revelados. Naquele momento que ele ri, realmente ele tá se revelando. É isso que ele acha que é tudo aquilo ali, né? Uma grande estupidez daquela galera ali que tá pensando em dar uma volta nele com um italiano idiota. Mas também nesse momento da sala ele mostra a faceta brutal dele que ele tem. Ele é sádico, ele gosta sim daquilo, não é só uma função. Ali tá entregando quem é o Landa. É, e ele é um psicopata. Mas além disso, eu também acho que é o seguinte, ela representa o que ele não é. Ela é o contrário dele. A alemã que não se aliou ao nazismo, que tá conspirando contra o nazismo, que é o que ele... Agora ele quer esse papel pra ele, né? Porque o Landa é o maior oportunista que tem, sim, sabe? Sim. Ele é o maior oportunista que tem. Ele quer o papel dela. Por isso que eu te falei que, quando você falou que o Landa não tinha um arco, eu tava falando justamente disso, né? Tá, mas ele não se transforma, né? Então, foi justamente o que eu falei. De repente, não é nem um arco do personagem em si, porque ele talvez tivesse essa característica lá no início e a gente não sabia. É, ele é psicopata. Mas é uma situação. Ele é um situacional, né? A situação agora é o melhor que ele pode fazer é tentar um acordo com o exército aliado. E como ele vê oportunidades, é isso que vai acontecer. É por isso que eu acho que esse personagem é interessante. Ele vai além. Ele é um grande psicopata. Ele seria assim independente do país que ele tivesse. Independente de onde ele tivesse nascido, sabe? E o Tarantino faz questão de mostrar ele matando com as próprias mãos, enforcando ela de forma tão brutal. Podia ser um tiro. Ele quer mostrar que esse cara é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse cara é esse aqui. A natureza dele é essa. A gente tá falando sobre essa questão dos personagens, né? E aí, cara, pra mim, a melhor cena do filme... A gente tem que falar do bar, porque eu acho que, obviamente, talvez seja um dos tiroteios mais interessantes do Tarantino. E eu tenho quase certeza que ele vai pensar em fazer, de fato, Oito Odiados depois dessa cena, porque Oito Odiados tem uma cena dessa muito mais complexa, muito maior. Mas a cena que mais me chama a atenção, na teoria que eu tava colocando aqui, é a cena do restaurante. Porque eu tava falando sobre essa questão do close, de como o silêncio revela a verdade, e não o que tá sendo falado. E a cena do restaurante é uma aula sobre isso, né? Quando a Shoshana entra, e você tem ali o Goebbels, você tem a acompanhante dele ali, tudo aquilo é um teatro. O Goebbels, ele não respeita aquele herói de guerra de forma nenhuma, ele é um idiota qualquer, que é importante naquele momento. Aquela acompanhante não respeita ele, tá ali por interesse, ou tá ali por ser obrigada, ou por uma questão de chantagem, a gente não sabe exatamente.
montagem até traz, né? Traz uma cena deles transando, o Goblin. Mas assim. é isso que eu ia falar pra você. Tipo assim, o que eu acho interessante é que ele mostra, essa cena fica sempre mostrando pelo menos 2 personagens no enquadramento, sempre uma cena razoavelmente distante, mostra a mesa e tal. Só que quando a Shoshana vai falar com ela, dá um close no rosto da Shoshana. Porque a Shoshana identifica claramente quem é aquela mulher. Provavelmente ela tá ali por uma questão de interesse e o que ela deu em troca foi o sexo, provavelmente. E isso tanto é verdade na cabeça da Shoshana, tanto é verdade que quando a câmera volta pra aquela francesa, ela se envergonha, ela baixa a cabeça envergonhada, porque ela percebeu que a Shoshana percebeu o que ela tá fazendo ali. Então, mais uma questão de o close revelando, o silêncio revelando, só que pra mim tem um momento ápice do filme, que é quando, obviamente, o Landa chega. O Landa chega e a câmera volta a fazer um close especificamente no rosto da Shoshana. Ali ela entra em desespero, ela sai do personagem por um momento, por isso que o close tá nela, ela entra em desespero, ela quase suplica, né, meio que em silênciozinho ali, baixinho, pro cara tirar ela dali, porque ela entra em parafuso, em pavor ali, porque o Landa, o assassino da família dela, tá ali, ela não consegue sair, e todo esse diálogo é maravilhoso, porque não se trabalha o close em nenhum momento, não se trabalha, tipo, porque ainda há um personagem ali, 2 personagens, o Landa tá conseguindo sempre fazer o esquema dele de um burocrata, tem que fazer as perguntas chatas, e ela tá tentando se controlar, pegar aquele pavor, aquele desespero e enfiar lá no fundo pra que ela consiga passar por aquela situação viva. Só que, o que faz o filme mais uma vez? Igual lá na primeira cena, a câmera fecha na cara do Landa, logo depois que ele fala, eu tenho uma última pergunta. Quando ele fala, eu tenho uma última pergunta, a câmera fecha na cara dele e ele volta a revelar a fera que ele é, volta a revelar a ameaça que ele é, né, sem qualquer tipo de burocracia, e ele só fica em silêncio, cara. Tu olha a cara dele, cara, é o cara mais perigoso que você podia estar na frente. E aí corta pra ela, e eu acho muito foda, que é um close nela também, e aí ela tira o personagem, ela tanto perde o controle ali, que ela tá botando o cigarro na boca, ela recua o cigarro de tanto pavor que ela ficou daquela última frase dele, close na cara dela, ela já tá ali totalmente perdida, aí a tensão é cortada porque ele fala, não, esqueci a última pergunta. E aí, o que é interessante é, quando o Landa sai, a Shoshana tá em close, e fica em close, a câmera mantém na Shoshana, por quê? Porque ali tem a verdade mais profunda, ela perdeu o controle, ela sai do personagem, ela se vê sozinha, e ela não consegue mais segurar aquele desespero, aquele pavor, e só solta. Então ela chora, ela joga o ar pra fora e chora. Tu falou que não ia revelar mais os closes, isso tá revelando todos. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Esse é o close mais importante do filme. E aí, como é que a galera vai fazer o exercício de reassistir o filme e olhar o close? Tem outros? Tem outros, tá no bom. bar tem um muito interessante, tem outros. O que eu ia falar dessa cena é assim, é como ele trabalha coincidências, né? Primeiro, ele tá de novo no controle da situação, ele pede que ela vai comer, ele pede leite pra ela beber, né? E pra ele também. É o método dele, ele não né? deixa ela comer antes de vir o creme. E aí eu fiquei assim me perguntando, porque assim, é muita coincidência, né? E o roteiro trabalha muitas coincidências, eu fiquei me perguntando o tempo todo assim, porra, será que ele não se ligou, cara, que é? E por isso ele pede o doce? Por isso ele faz questão que ela espere pra comer o doce com a nata de leite? Porque há uma rima, copo de leite do início do filme? Pra mim, sabe. Pra mim, realmente, ele não sabe. Nessa cena, né, da Shoshana com o Coronel Landa, nós sabemos da história prévia de ambos. Nós sabemos que o Coronel Landa queria matar ela. Até o exemplo da bomba do Hitchcock, ele fala isso. Ninguém sabe da bomba e estão os dois num café discutindo o gosto do café. Não tô falando nada sobre a bomba. E o fato deles não estarem falando sobre a bomba cria tensão sobre nós. E é o que acontece nessa cena. A gente sabe que o Coronel Landa quer matar ela. O Coronel Landa parece, ao menos pra gente, não se lembrar disso. A qualquer momento ele pode lembrar daquilo e ser a bomba que vai estourar. Não, é claro que toda a tensão é construída em cima disso, mas ao final ele vem e fala isso. Uma última pergunta e vem o close. Isso é sádico pra gente. Não, ô Gabriel, concordo com você totalmente que realmente a bomba ali é nós sabermos quem ela é e ele pode vir a talvez recordar. Eu acho que ele sabe por vários aspectos, não só porque ele indica. Primeiro, ele chega preparado, ou seja, quando ela foi definida como a hostess, né, como a anfitriã daquele evento, ela foi investigada, isso é óbvio. E ela foi investigada por ele, tanto é que ele sabia que ela tinha, né, provavelmente ele até sabe que talvez seja um companheiro negro no cinema e quando ele fala assim, o seu negro dá uma raiva foda. É foda. É bizarro. É a mesma coisa que ele constrói na cena e saca e fala, pô, parabéns pelas suas filhas e suas vacas te dão um leite ótimo. Exatamente, exatamente. Ele com certeza fez uma investigação ali, isso é indiscutível, e é muito difícil ela ter ocultado totalmente esse caminho até aquela situação. Ela é simplesmente uma camponesa que de alguma forma chegou pra aquele cinema. Ela não é uma espiã foda. Ele sabe quem ela é. Ele é o melhor investigador. Eu acho que ele não quis ir além porque ele queria que o evento fosse feito naquele cinema. Talvez por ser uma situação onde ele teria mais controle, um lugar menor. Ele queria pagar pra ver também. Ela é o investimento dele. Ela é o investimento dele, sim. Talvez ele tenha essa coisa do, pô, deixa, essa aqui é minha. Tô de olho, eu esse aqui cuido. eu tô de olho. Pedir o leite, por exemplo, uma rima com o início do filme, onde o leite também foi consumido e coloca ali um pouquinho no meu sentimento de que o Rodrigo tem razão. Eu acho que ali ele sabe que a Shoshana é Shoshana. E por último, o fato dele pedir o creme, só permitir que ela coma o doce após o creme chegar e o creme ser feito
segundo o chat aqui que me ajudou, com base a gordura de porco, vai contra também o princípio da própria personagem, que é judia e não pode ingerir nada de origem desse animal. Então é uma forma também dele agredi-la simplesmente por pedir um prato. Ou seja, ele sabe o tempo todo. Eu defendo também que ele sabe. Ele a obrigou a comer banha de porco. E detalhe, o close que não é no rosto, mas ali é na banha. Deixa muito claro. Ele faz um close no creme gigante, assim. Pra fechar, eu acho que a gente não falou aqui da pessoa que faz esse filme acontecer, que é o Christopher Waltz. A própria escalação dele era um problema. Consumir muito material extra do filme e basicamente o Tarantino chega com alguns dias antes de iniciar a filmagem, ele chega pro produtor e fala, olha só, eu acho que esse filme não tem condição de acontecer se a gente não achar esse cara aqui. Eu não tô achando esse personagem, eu não tô achando esse ator aqui. Eu preciso de um cara que entenda realmente as nuances de 4 línguas diferentes, porque muito da genialidade desse personagem tá na versatilidade que ele tem. Um grande ator que fale 5 línguas. Exato. E aí, simplesmente encontram. Ele é um grande personagem desse filme, cara, não tem jeito. Cara, entre nós, cara, o Landa, ele é um dos maiores detetives do cinema. Agora não, mas ele é. Ele há 10 minutos atrás, o Landa não percebeu que a mulher era judia, que a mulher era xoxana. Agora é o 007 do mal. Agora é o Sherlock Holmes. Não, eu falei que ele é um ator. Ele percebeu e tá lá. Ele é o Sherlock Holmes nazista, porra. Sabe o que é interessante, ô Daniel? Eu li que ele tava em fim de carreira, não conseguindo bons papéis, desesperado já porque ele não conseguia papéis interessantes de fato. Caraca, Tarantino levantou ele, hein? Que, pô, são 2 grandes filmes em sequência. Caraca. São 2 Oscars em sequência, 2 cara. Oscars em sequência. E tipo assim, não é só isso. Ele, quando ele percebeu o papel que ele ganhou, né, do Tarantino, ele simplesmente estudou todos os filmes do Tarantino pra entender como é o humor do Tarantino, como ele entende o humor nos personagens pra colocar isso no Landa, cara. O cara agarrou a oportunidade. Tem uma entrevista que ele deu que ele fala que quando ele entendeu o processo do Tarantino, né, que é aquele que a gente comentou, né, do cara não poder alterar nenhuma vírgula desse diálogo, ele entendeu como o diretor funcionava e, nas palavras dele, o que ele tentou fazer foi devolver o personagem pro seu criador. Realmente o cara, vaidade de lado, né, coloca a serviço do personagem e toma. Cara, imagina o Tarantino vendo esse cara interpretando o Landa. Ele deve ter ficado tipo, nossa, acertei, chegou. É ele. Personagem da vida que não vai acontecer de novo. Fantástico, cara, fantástico. O Michael Fassbender, ele tentou fazer o Landa, né? Ele chegou, pô, Tarantino, e esse personagem aqui? Aí o Tarantino falou, não. Você não fala a quantidade de línguas que eu preciso pra que você interprete esse personagem. E tem que falar com uma habilidade absurda, né? Uma desenvoltura gigantesca, né? Impressionante mesmo. Que é isso, cara. Pra concluir, a gente falou tanto sobre teatro, cinema, personagens, né? Eu acho que o Tarantino vai deixar isso muito claro, ainda que tenha soado uma ironia interessante, na cena do bar, ele colocar aqueles soldados brincando num jogo em que eles têm que descobrir o papel do outro. Não só não deixa de ser ali uma própria metalinguagem direta ali pra todo mundo ali que tá mentindo, né? Você tem uma atriz que na verdade é uma espiã, todo mundo ali realmente tá interpretando o personagem e o Tarantino evoca esse jogo deixando muito claro de que todos ali estão interpretando personagens e escondem, né, a verdade ali num canto mais obscuro. E ele vai e traz uma referência direta, né? Novamente, 3 homens em conflito, né? O bom, o mal e o feio, né? Todo mundo apontando a arma ao mesmo tempo, sabe? Cara, um tiroteio debaixo da mesa, um apontando pro outro, cara, é muito genial. Cara, vale uma curiosidade muito interessante. O Tarantino tem todo esse controle, esse método todo, só que ele também deixa algumas coisas soltas, algumas coisas sem resposta, pra que o improviso, ou então a intuição também conte pro roteiro. Então esse lance do Fassbender lá, quando ele faz o 3, é algo que surgiu no momento de algo que ele tinha lido e que ele construiu depois do roteiro, quando ele tem a sacada, entendeu? Tipo assim, ele precisava do gatilho pra gerar o tiroteio, né? Tem que ter a fagulha, e é o lance do 3 que realmente na Alemanha eles usam o 3 daquela forma. Sério? Ali. Isso é muito foda. E se você ouviu esse podcast até aqui, você provavelmente já está convencido a reassistir o filme, né, Rodrigo? Pra poder ver todos os closes que tem. Closes nos personagens. Closes mostra a verdade, né? Isso. Closes mostra a verdade, muito bom. E eu queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tá aqui e acompanhou esse cast ao vivo. Se você quiser entrar em contato com o Enquadrando, você pode entrar em contato com nossas redes sociais. Nossas redes sociais são o nosso Twitter, em primeiro lugar, que é @enquadrando_, ou o nosso Instagram, que é enquadrando_oficial. Ou você pode ir lá no nosso YouTube, onde a gente também grava outras
outras coisas. E aí você pode entrar lá no nosso YouTube se você quiser acompanhar a gente também, né? Que, por exemplo, semana que vem vai ter o nosso grande prêmio Enquadrando de Cinema. Então, na quarta-feira, né? Isso aí não adianta colocar o Zaniolo, porque esse programa sai depois do grande prêmio Enquadrando de Cinema, então deixa pra lá. Mas tudo bem. Foi ontem. E por último, se você quiser também, você pode entrar em contato com a gente via e-mail, que é contato@acaboudeacabar.com.br. A gente tá fazendo live no Acabou de Acabar, exatamente no YouTube do Acabou de Acabar. Então, se você não é inscrito do Acabou de Acabar, se inscreve lá pra acompanhar nossas lives lá, porque a gente tá gravando isso ao vivo, então você vai ver nossas caras lá. E um grande abraço, galera. E bons filmes. É o seguinte, deixa eu avisar um negócio antes da gravação, que isso é importantíssimo pra todo mundo. Pela importância do filme e dos momentos recentes, aceitei gravar hoje, 9h30 da noite, horário de jogo do Fluminense, beleza? Quem tá só ouvindo a gente no podcast, não tá vendo, mas eu estou agora com a blusa do Fluminense. Tem uma telinha ali que tá no mudo, onde eu tô acompanhando ali, sabe se vai sair gol ou não. Não acredito. Caraca, isso eu não sabia. Se sair isso gol, eu eu não vou sabia. gritar gol, beleza? Fábio, você vai permitir isso? Assim? É complicado. É isso. É o pacote completo é isso, tá ligado? Ou é isso ou vou assistir só o jogo, mas o jogo não posso perder, tá ligado? Porque é um clássico. O Gabriel vai gravar assistindo o jogo do Flamengo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deixa pontuar aí. Tá no mudo, é um jogo, é um clássico, é muito importante. É Fluminense Nova Iguaçu. Fluminense Nova Iguaçu. Clássico do futebol carioca. Nesse momento, o Tarantino se revirou, falou, caraca. É um jogo muito importante. No meio do filme do Tarantino. Mas queria também salientar aqui que o Fluminense foi um clube antifascista que fez vaquinha durante a Segunda Guerra Mundial pra comprar um aviãozinho e doar pra Fábio pra ir lá lutar na Segunda Guerra Mundial contra os fascistas, sabe? Então, tô aqui nesse papel. Informação aí, toma na tua cara já. Toma. Informações. Inclusive, participei da gravação na Flu TV, semana passada, um episódio de Herdeiros do Chico Guanabara, né, que a gente conta um pouco da história do Fluminense, do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista racial e tudo mais, e aí eu falo lá um pouco... A história burguesa do Fluminense, né? A Não, história burguesa negativo. Lá conta a história do Donga, que é o primeiro sambista a criar, né, a gravar um samba que era tricolor, e de como o presidente do Fluminense deu um saxofone pro Pixinguinha criar o samba, então assim, vai ao ar ainda. Cheio de... Ele tá contornando a história pra conseguir tirar essa ideia de burguesa do Fluminense. Negativo! Você tá falando com o vascaíno que tem a história mais bonita dos clubes brasileiros. Isso é verdade. Há de se concordar que a história do Vasco... O Vasco tem uma história bem bonita mesmo. Ah, verdade. A gente vai começar a falar do filme agora. Peraí. Gol do Fluminense. Aí, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Caralho! Isso é um absurdo. Que pariu. Agora Isso é um absurdo. Porra, golaço de fora da área. Olha só, Fábio, eu acho que o Gabriel não deveria nem voltar pro próximo. Eu acho que é assim. Eu acho que é isso. Vou estar calmo aqui, extremamente emocionado. Olha isso. Vai lá, olha Gabriel, isso. por favor. Vou torcer pro Nova Iguaçu. A gente tá na casa do Gabriel, Rodrigo, a gente não pode reclamar. Pois é. Esse Se é não o problema. tirar, cai Esse tudo, é o problema. é estrutural. Esse é o problema. É flumismo estrutural aqui, tá ligado? A gente não pode nem secar. Fluminismo estrutural. Fluminismo. Cara, que Gol do excelente. Fluminense, amor. Aí, até veio o cachorro aqui comemorar. Só um segundo. A gente vai estar perguntando se a gente tá terminando de gravar. Eu tô Não. falando pra quem a gente tá terminando a primeira cena.